precisa aprender a criar vitória na tua vida. Por quê? Porque vitória é um hábito e a derrota também é hábito. Nunca resistir. Sim. Resistir é o início da dor, né? Quando você começa a resistir, é a hora que você começa a ter problema. E a luta de chão é que é fantástico pra gente trazer pra vida essa coisa de aprender a suportar pressão, de aprender a lidar com momentos ruins. Pro samurai, uma pessoa e uma espada eram a mesma coisa. Como é que forja uma espada samurai? Você leva o aço para temperaturas altíssimas e marreta ela mesmo. Estica, estica, estica e dobra. Quanto mais vezes o aço suportar ser dobrado, suportar aquela pressão da forja, mais pressão ele suporta na hora da batalha, sem quebrar. Seu nome? Vinícius Anthony. O que você faz? Sou professor. Qual o problema se resolve? Muito. Basicamente, eu te ajudo a se tornar uma pessoa melhor, completa, física, emocional e mentalmente. E como você resolve esse problema? Bom, então, eu uso toda a experiência que eu tenho, toda a bagagem, mais de 45 anos envolvido na prática, no ensino, no desenvolvimento, né, das artes marciais. E levando as artes marciais para todas as esferas, desde empresas, a cidadãos comuns, enfim, para todo tipo de gente que entenda e que consiga colher os benefícios que tem por trás da arte marcial, que não são só socos e chutes, né? Tem muito mais lá atrás. No Casal Notarial vamos desmistificar pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. O que é isso? Fazer o cartório um lugar mais legal, não é isso? Com certeza. E esse podcast é pra quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Hoje estamos muito felizes aqui. Já me falaram que todo episódio eu falo de taekwondo, falo de faixa preta. Eu falo. Não tem jeito, é mais forte do que eu esse negócio. É. Tô nervosa, tô emocionada. É a nossa primeira celebridade aqui no podcast, né, Ai, cara? meu Deus. Ele vai falar que não é, mas é. Eu no final vou chorar, eu sempre choro, tá? Mas antes de apresentá-lo, a gente tem sempre aqui uma lembrança, porque esse momento fique registrado aqui com Isso é uma com quem forma de dedica. agradecer o seu tempo Obrigado. pra vir aqui. Que legal. Só não pode ter guloseimas Não, dentro. eu tenho uma balinha aí. Tá Você descarta. Mas tem um negócio muito legal aí que sei que você gosta. Tem um corta. A gente mandou fazer um corta-gota de vinho aí com a nossa marca aí. Ah, garota. Não é isso? sim. Sei que você gosta. Tá na Vejo mão. você lá na rede. Maravilha. Tem uma aguinha. É porque a pessoa vinha aqui, a gente botava a aguinha e levava num saco de Você é bom plástico de demais. supermercado. A gente mandou fazer uma bolsinha Ficou também. linda. Muito obrigado. Cara, Vou deixar até aqui. eu vou deixar você falar porque A apresentação é complexa. é complexa. Pra gente iniciar. A sua história é uma história assim muito bacana. Eu falo que Deus, através da arte marcial, mudou minha vida. Eu não era nem para estar vivo aqui se eu não tivesse encontrado o taekwondo. Eu falo para Ana, ela disse: não é esse não. Eu tinha um pé no alcoolismo antes de entrar para conhecer o taekwondo. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu já contei essa história 1000 vezes. Queria que você se apresentasse, né? Você precisa se apresentar. Puxa falar vida. um pouco aí do que você faz, né? Falar de mim, falar da gente é sempre complicado, né? Mas primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência de vocês também. Agradecer o convite, que é sempre bom a gente poder vir trazer um pouco daquilo que a gente desenvolve, né? Do legado que a gente constrói. Acho que é para isso que a gente está aqui. Pois é. Né? Para evoluir, para poder compartilhar. Então, é sempre, qualquer oportunidade de compartilhamento é sempre muito bem-vinda e muito importante. Bom, vamos lá. Ontem foi muito engraçado. Ontem eu fui fazer preencher alguma ficha, eu vou fazer uma cirurgia de vista, né, para tirar o óculos da minha vida. Aí a menina perguntou: qual a sua profissão? Eu falei: não sei, escolhe aí. Escolhe aí, porque eu não sei. Olha, eu sou professor, eu sou escritor, palestrante. Então, tem tanta coisa. Eu falei: bota aí escritor, que é para ficar mais bonito. Bom, vamos lá. Eu sou professor de artes marciais. Essa é a minha vocação, né? Eu comecei por aí.
desde muito cedo. E ao longo do processo eu fui entendendo como eu podia levar a arte marcial para as pessoas de várias maneiras, de diversas maneiras, em níveis diferentes, com conteúdos diferentes, com percepções diferentes. Porque tem gente que não odeia a arte marcial. Sim. Você relaciona a arte marcial A com pancadaria, violência. É isso aí. Não entende. A primeira coisa que ela pensa é num UFC da vida, um dando soco na cara do outro. Sangue no chão. E não tem nada, a gente sabe que não tem nada a ver. Isso é uma faceta dela, que é o esporte. O esporte é assim. Sim. A gente tem um esporte integrativo, a gente tem um esporte de competição e a gente tem um esporte profissional. E em cada um deles a gente vai encontrar vertentes diferentes. Mas a arte marcial ela não nasceu disso, né? Ela nasceu, cara, eu acho tão bonita essa história que vale a pena contar. Ela nasceu de milênios de busca do entendimento da vida. De você entender para que a gente está aqui. Tá? E o que aconteceu? Os monges, né? Que a gente tem de relatos, monges tibetanos, indianos, passaram lá milênios meditando para encontrar o significado da vida e eles encontraram. Que no entendimento deles é o que? A não resistência. Você não tem como resistir a nada que seja externo. Tudo que vem de fora é aceitar e fazer o melhor que você pode. E foi daí que nasceu a arte marcial. Aceitar e fazer o melhor que você pode. Olha que loucura. Eles ficaram muito tempo meditando, ficaram fraquinhos, né? Pessoas vulneráveis, começaram a ser atacados frequentemente por outras pessoas oportunistas, começaram a entender. Se eu busco completude na minha vida, felicidade plena, tá? Eu preciso ter alinhado uma tríade fundamental, que é a nossa mente intelectual, a nossa mente emocional, ou a nossa inteligência emocional e o nosso físico. O corpo é o pilar de sustentação. Né? Através do corpo é que a gente experimenta a vida. Tudo é percepção sensorial. E se o teu corpo está doente, você não vai experimentar bem. Então eles perceberam que quanto mais fracos e debilitados eles ficavam, menos felicidade. Eles tinham menos capacidade de se sentirem felizes e se tornavam vítimas para qualquer algoz. O que eles começaram a fazer? Treinar exercícios e posturas para fortalecer o corpo e, ao mesmo tempo, se tornarem capazes de se defender. Só que a grande sacada, que é o mais barato, que para mim é o fascinante, é que essas posturas e esses movimentos, eles tinham que ter o mesmo fundamento do entendimento da vida. Ou seja, aceitar o que é perpetrado a você e fazer o melhor que você pode. Nunca resistir. Sim. Resistir é o início da dor. Né? Quando você começa a resistir, é a hora que você começa a ter problema. Você é feio pra caramba. Não, feio é você, virou briga. Você é feio pra caramba. Legal. Minha mãe não acha, não, mas tá tudo bem. Acabou, né? Acabou a briga, acabou a discussão, porque não houve resistência. Então eles entendiam. Quando a gente cria resistência interna ou externa, começa o processo de sofrimento. Então, começaram com aquelas posturas, o cara empurra, o outro deixa vir, puxa e joga de volta, manipular a energia, até o ponto que as artes marciais foram evoluindo com o tempo, com o passar dos milênios, né? E atingiram o auge dela na era samurai, onde eles levaram a técnica para o limite. Né? Então era tudo que você imaginasse, mas sempre baseado nesse princípio, nesse fundamento de aceitar. Para quem treina jiu-jitsu, por exemplo, fica muito mais evidente isso. Né? Eu sou um faixa preta de jiu-jitsu também, além do karatê. Sou faixa preta de taekwondo não, de kickboxing e de muay thai. Mas a minha arte, mãe, é o karatê e o jiu-jitsu, que foram as que eu comecei a treinar desde garoto. No jiu-jitsu, quando você entende a técnica, acabou. Acabou. Porque você sabe, não pode resistir. Não é resistência, esquece. Você não vai fazer força. Você vai fazer força na finalização de uma técnica, no momento em que a técnica se equipara e a força acaba sendo determinante. Mas fora isso, é nunca fazer força. É a determinante. Aí você acaba entendendo isso. Na arte marcial, na luta em pé, também acontece muito isso. Só que a gente tem muito menos tempo para entender, porque tudo é muito rápido. Né? No chão você tem ali segundos e em cima você tem milésimos de segundo. Mas se você parar para entender, é a mesma coisa. O teu adversário te oferece todas as brechas, ele é que te dá todas as possibilidades de contragolpe, de desequilíbrio, não é você. Ou você faz com que ele te ofereça, ou ele te oferece. Nunca parte de você. Então, a ideia é essa. Vem do universo, você entende o melhor que você pode fazer com aquilo e faz o melhor. Cara, uma analogia fantástica para a vida. A gente não tem controle nenhum sobre absolutamente nada. Você falou do jiu-jitsu, aí fica todo mundo, Cristiano, vamos pro jiu-jitsu. Aí vem minha resistência. Falei, cara, pra mim não vai rolar não. Mas por que eu não quero ir?
Pô, vamos lá, cara. Cara, vamos mas lá. eu vou te dar uma notícia que vai, de repente, abalar a estrutura do teu mundo. E os caras me perturbam, vamos pro jiu-jitsu, vamos lá Cara, dar um treino. toda arte marcial tem técnica de chão. Toda. A de luta agarrada e de chão. Por quê? Porque todas elas foram desenvolvidas como método de defesa pessoal. Sim. Não existe defesa pessoal que comece a 2 metros de distância com a guarda levantada. Sim. Defesa pessoal é uma agressão repentina, um empurrão, um agarrão. E, cara, 99% das lutas vão para o chão. Até as lutas que não podem, ou pelo menos ficam agarrados. Você vê uma luta de boxe. Sim. Não pode agarrar. Uhum. Tem luvas enormes que não te deixam agarrar. Tem um juiz que não deixa agarrar. E os caras passam metade da luta agarrados. Quer dizer, uma hora vai agarrar. Quando a gente treina o taekwondo, o karatê esportivo, agarrou, o juiz para. Uhum. Mas na vida vida real não é assim que funciona. verdade. E a arte marcial não foi criada para ser esporte. Ela se tornou um esporte. É verdade. Então, lá no início, a gente vai encontrar no Sim, no taekwondo o tem, Hapkido, tem, que tem. é como se fosse a A gente- origem. Hoje a gente sabe que a origem, inclusive, é o karatê também. Era um estilo de karatê que migrou para oh, meu Deus, para a Coreia. Tá? E acabou se transformando. Tá? Mas a gente sabe que tudo isso é uma adaptação temporal da arte marcial se tornando esporte de combate. Então, todas elas, o Muay Thai, que era o antigo Muay Boran, o Karatê, que era o Tou Jitsu ou Tiguá, né? O Taekwondo, se eu não me engano, era Tansou, né? Então, tudo isso passou por um processo de defesa pessoal. Todas tinham técnicas de chão e de luta A agarrada. gente tem as 20 modalidades lá de defesa Exatamente. pessoal. Umas mais, outras Sim. menos, porque depende da peculiaridade de cada região, de cada mestre, de cada cultura, porque tudo a gente sabe que no Sim. final das contas, né, é dividido geograficamente, né, o que é certo num lugar, errado no outro, e assim por diante. E na arte marcial não é diferente, mas todas elas têm luta de chão. E a luta de chão é que é fantástico para a gente trazer para a vida essa coisa de aprender a suportar pressão, de aprender a lidar com momentos ruins. Porque a luta de chão, a luta de pé, você toma um soco na cara, tomou um soco na cara. Parou, ou não. Ou não. Tá? Agora, a luta de chão, o cara te estrangula, te aperta, te amassa, te sufoca e você entende que com o tempo, com a sua especialização, com a paciência, você vai conseguir se livrar daquilo. Aquilo não é eterno, entendeu? Você sabe que aquilo não é uma coisa que vai durar para sempre. Você coloca... Quanto mais eu treinar, mais eu vou aprender a lidar com esse tipo de pressão, mais eu vou aprender a lidar com esse tipo de situação, mais eu vou estar apto para receber. Não é que o problema vai ficar menor, é a minha capacidade de resolver ele que vai ficar maior. Vai? E isso vai trazendo várias sacadas para a vida. Em pé, às vezes o cara toma um socão na cara, se magoa, não volta mais. Tá? É verdade. Tem quantas Se irrita, perde a cabeça. Perde a cabeça, briga com o outro, entendeu? Muitos, eu tô 11 anos nisso aí já. Eu eu conheço um que tem o hábito, assim, de tomar um chute, Ah. perder a cabeça. já Aí fica perde a logo, luta. Já Eu quer fui- logo, entendeu? pois eu fui não no Campeonato pode. Brasileiro, fui enfrentar um mudinho, tinha um surdo e mudo no meu ringue. Um cara grande, falei, cara, eu vou fazer o mudo falar hoje. Aí já entrei, né? Falei, o mudo vai falar o que ele nunca falou na vida. Beleza. Cara, quando o juiz levantou o braço, o cara saltou, me deu com um calcanhar no meio da cara, meu capacete voou pro outro lado. Nem viu, né? Aí eu fui, já voltei igual um trator. Cara, ele me aniquilou em... Não deu 30 segundos de luta. Minha cabeça foi pro... Aí no final eu tive que bater palma pra ele assim, ó. Não. É porque isso aí. saiu do controle da coisa, entendeu? Não, eu já fui, já entrei com a minha cabeça. Falei, cara... Ó, eu já tenho um pouquinho mais de tempo do que você na arte marcial. Pô, São só eu sou um garoto. 41 anos. Eu sou um garoto na arte marcial. Eu acho que eu tenho o tempo que você tem de vida, eu tenho de Eu arte tenho marcial. 47. Não Eu é? sou um garoto. Eu já passei por situações, por exemplo, Campeonato Brasileiro de Equipes, a equipe perdendo por 14-0 e eu era o último lutador a entrar. Para fazer mais de 14 pontos, eu ia ter que fazer uma mágica. Sim. Porque cada ponto, cada vazare vale 4 pontos, um ippon vale 10. Então, para eu fazer mais do que 14, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter uma estratégia fantástica. Eu tinha que tirar o cara uma vez da área de competição, menos 2. Fazer um vazare, não um ippon, porque senão o ippon acaba a luta. É verdade. Perdia. Tinha que Pra fazer falar. um vazare e depois finalizar com o ippon, para poder ter mais pontos do que eles. Eu fui lá e fiz isso. E a gente foi campeão. Porque entrei para estrategicamente, planejando o que eu ia fazer, visualizando o que tinha que ser feito e, claro, arriscando tudo, arriscando as fichas que eu tinha. Tá? Mas no controle. Agora, se sai nervoso,
tá arriscado ou perder, ou faz um ippon você direto, perde. alguma coisa, e Acabou. perde o Estabilidade, Então, a própria é. inteligência. É aprender a lidar com sufoco. Você contou aí a história da arte marcial, então por isso que a gente sempre vê em filme que quando o cara vai treinar, ele vai lá pro alto de uma montanha, num monastério para fazer o treino com os monges. Tem sempre um monge passando. É uma alegoria, é uma alegoria pra gente poder, pra contextualizar, mas tem muita coisa ali que é tirada de pesquisa e acaba que é real, né? É lógico que você não vai aprender assim de uma hora para outra, fazer isso tudo, leva uma vida inteira. Você está falando assim, você tem 40... Eu tenho 11 anos de taekwondo, assim, né, praticamente direto. Eu não sei nada. Eu tô fazendo agora meu exame, o penúltimo sábado agora, para ir para o segundo dan, que eu tô 6 anos no primeiro dan, não aguento mais. Acho que eu falei assim, pô, mas é rápido nada. Eu fiz faculdade em 4 anos com pós-graduação. Você tá louco, mano? Eu tô 11 anos nesse negócio. É isso. E Faixa agora- preta já são duas faculdades. E agora que eu tô começando a aprender a chutar, você acredita? E mal. E leva tempo. Não, mas a busca, né? Mais uma analogia para a vida é diária. E você vai entender que você vai conseguir no teu tempo. A gente não dá para precisar, porque cada um tem um tempo. Sim. Tá? E não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você É, mesmo. Isso é muito importante. Esse é o mais difícil. Eu estou fazendo mais hoje do que eu fiz ontem. Esse é o mais importante. Eu estou fazendo mais do que o Cristiano. Não interessa, porque vai ter alguém que faz mais do que eu. Não tem jeito. Entendeu? Então, não, comigo. A disputa é comigo. O que eu estou fazendo hoje está melhor do que ontem? Amanhã, o que eu vou fazer? Eu estou planejando fazer melhor do que hoje? Esse é o lance. Se você verdade. conseguir se manter assim, né? E entender que existem fases da vida, né, também. Né? Hoje eu tenho quase 60 anos de idade, estou com 58, me considero um lutador mais completo, bem mais completo do que eu era quando eu tinha 30, mas eu não posso comparar a potência e a velocidade que eu tinha quando eu tinha 30. Então, a gente tem que entender isso. Você melhora em umas instâncias e tem outras que são inexoráveis, é o tempo. Né? Agora, a gente consegue, eu falo muito isso também, tem aquela história, depois dos 40 é ladeira abaixo, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala. É um ponto de inflexão metabólico, realmente. Depois dos 40, você começa a ter toda uma alteração metabólica e hormonal que vai fazer realmente você, né, envelhecer. Agora, a inclinação e a velocidade da descida está sob seu controle. Alimentação, treino, a coisa toda, entendeu? E é por isso que dá para se manter. É por isso que eu, hoje, com 58, eu treino, eu pego peso, eu pego onda grande, eu passo o dia inteiro esquiando, fazendo snowboard, sem problema nenhum. Quando vejo, eu vou com um garoto de 30 e poucos anos que falou, preciso parar para descansar, que minhas pernas não estão aguentando mais. Eu falo, né, meu irmão? Tá bom, o velho sou eu, né? Até brinco. Até brinco com os meninos. Então, aprender a administrar isso. Né? Você aqui é muito importante, assim, para nossa profissão, porque o nosso trabalho, não sei qual a experiência que você tem com o cartório, se é boa, se é ruim, a gente fez isso aqui para mostrar que é uma experiência boa. Foi ontem. Fazer transferência de veículos. Foi bem atendido. Foi bem esse. Porque fui até muito bem atendido. Porque as pessoas que trabalham lá são pessoas sedentárias, estressadas, são pessoas com a mentalidade fraca, são pessoas que vivem abaixo, como você falou do jiu-jitsu aí, dentro de uma pressão enorme. Isso aí. São vários pontos que as pessoas esquecem. E aí, assim, quando a gente fala, poxa, tem que treinar todo dia. Não é só treinar para ficar com o corpinho, é para isso, é para aguentar a pressão, para você desenvolver alguma habilidade, porque você está ali no meio. Você tem pressão o tempo inteiro. A pressão não vai passar dentro do cartório. E, assim, quanto mais você estudar e mais preparado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, você vai conseguir atender melhor, dar o seu melhor. Se você conseguir entender que aquilo ali é muito mais do que uma assinatura, a pessoa está indo ali por um motivo, né? A gente brinca, a pessoa não acorda feliz e fala, eu vou no cartório. Vou no cartório. Não vai nada, ninguém vai. Ele também não vai lá, vou insultar o cara que está me atendendo. Não é pessoal. Então, se você estiver preparado em todos os sentidos, não só com o estudo, que tem que ter, mas com alimentação, com exercício, com treino. Você está falando do jiu-jitsu, te ensina a aguentar a pressão. Se o funcionário
não vai, não treina. Não estou falando para todo mundo ir treinar jiu-jitsu, mas se identificar com alguma coisa que te faça bem. Ó, vou trazer para vocês, então, uma coisa aqui que é fantástica. Eu tenho um programa de treinamento que eu faço muito treinamento de inteligência emocional, né? Eu sei, Hoje em dia eu uso a arte marcial para isso. Falando com a Cheryl, ela estava mostrando. A gente Não, tem um você livrinho... pode Presencial, falar né? tudo que você faz, mas a gente sabe de tudo que você faz, que a gente é Ah, fã, mas tá? isso aí... Legal. Eu tenho um e-book, né, que faz um grande sucesso na comunidade, que chama-se Os 12 Passos de uma Manhã Vitoriosa. Por quê? Pô, legal. Qual é o grande lance, gente? Pressão, né? A gente aprende na arte marcial a lidar com pressão de vários sentidos, porque isso vem lá da cultura samurai, digamos assim, tá? Para o samurai, uma pessoa e uma espada eram a mesma coisa. Como é que forja uma espada samurai? Você leva o aço para temperaturas altíssimas e marreta ela milhares de vezes, estica e dobra. Quanto mais vezes o aço suportar ser dobrado, suportar aquela pressão da forja, mais pressão ele suporta na hora da batalha, sem quebrar. Então, basicamente é isso. Na tua forja, o que é a forja? É o estudo, é o comprometimento, é o treinamento, é pagar o preço, né, que a gente fala, é pagar um preço para ter aquilo que você quer. Se você quer mais, você tem que pagar mais. É invariável, Sim, né? com Se eu certeza. quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma vida tranquila, bacana, pô, eu preciso pagar esse preço. E esse preço a gente paga sempre adiantado. Eu quero pagar depois, não dá. Esse acordo não tem promissória, não tem cartão de crédito, tem nada disso. Você tem que pagar adiantado. Então, como é que você vai pagar? Você vai se dedicar, você vai estudar, você vai se qualificar, você vai se aprimorar, e é todo dia, é constante. Aí, o cara fala, mas eu não gosto de arte marcial, eu preciso treinar arte marcial. Claro que não. Você precisa aprender a criar vitória na tua vida. Por quê? Porque vitória é um hábito e a derrota também é hábito. As pessoas não entendem isso. O que é uma vitória? Uma vitória é o teu cérebro entender. Eu completei o que eu falei que ia fazer. Não precisa ser grande. O teu cérebro, o nosso inconsciente, ele não sabe a diferença de ser campeão mundial para tomar banho gelado de manhã. Ele não sabe a diferença. Ele sabe que você conseguiu. Ó, eu falei que ia tomar e tomei. Então, os 12 passos, mais ou menos assim, para também não pegar muito tempo. Você fez um acordo interno com você um dia anterior, ó, amanhã eu vou levantar às 5, amanhã eu vou levantar às 6, vou levantar às 7, vou levantar às 10h30, não interessa. Na hora que tocar o despertador, sai da cama. Sai da cama. Se você apertar o sonequinha, derrota. Vazare pro despertador, perdeu. E o pior de tudo, você passa a não confiar em você mesmo, porque isso é um padrão. É como se fosse um programa rodando em segundo plano, dizendo, você não é confiável. Você fala que faz e não faz. A gente não racionaliza isso, mas a gente sente isso. E é por isso que quando grandes desafios aparecem, o cara fala assim, pô, não vou não. Não é porque ele sente que ele não é capaz. Por quê? Porque ele não completa as coisas que ele costuma prometer para ele mesmo. Então são pequenas coisas. Sim. Se você isolar, são simples de fazer. Mas quando você coloca tudo junto no pacote, o cara fala assim, aí o cara fala assim, ah, não, pô, mas aí é demais. Beleza, perdeu. Pode ir embora. Perdeu. Por quê? Porque o cara não consegue se colocar em situação de pressão. Aí, olha lá, acordar na hora. É o primeiro ponto. Mas o primeiro é o compromisso no dia anterior. Sim. Acordou? Agradece. Por quê? Gratidão, abriu o olho, surpresa, ainda mais na minha idade, né? Abriu o olho para mais um dia. Maravilha. Tá? Então, agradece. Por quê? O sentimento de gratidão abre espaço para você receber mais. Porque se você tem problema de conta para pagar, é sinal que você teve a possibilidade de comprar. Se você tem louça para lavar, é sinal que você tem comida para comer. Se você teve problema com carro, é sinal que você tem possibilidade de ter carro. Tem um monte de gente que não tem nada disso. Então agradece. Só procure ampliar a tua capacidade de resolver esses problemas. Não peça por menos problemas. Peça por mais habilidade. Nem peça. Trabalhe para ter essas habilidades. Paga o preço. Tá? Aí vai. Levanta e se hidrata. Eu bebo 1 litro de água de manhã com sal. Aí eu vou explicar o porquê. Mesmo? Pô, me fala aí, que tu tem um negócio que você faz que eu acho maneiro. Claro. Aquele negócio que eu tenho cálculo na vesícula. Eu fiquei vendo aquele negócio que você fez uma vez lá. A limpeza? Tem que fazer. Faz, cara. Pô, tu vai ver que fantástico. Tua vida muda. Acho que o Michel foi fazer, não sei. Michel fez comigo. Fez. Mas ele não tem nada, né, cara? O que ele tem é a gordura no fígado. E, cara, a preguiça que é suplantada pelo compromisso comigo. E aí a gente vai lá. Aí, ó. Levantou, se hidrata. Por que água com sal? As pessoas não entendem. Eu vou explicar rapidinho. Eu dou seminários, né, para o mundo todo, e os seminários duram 4, 6 horas. Eu bebo, em média,
3 a 4 garrafas daquela de 1,5 litro de água. Acaba os seminários, eu tenho cãibra. Eu tinha, não tem mais, muita cãibra. E aí eu fui no médico perguntar, ele falou, olha, você deve estar desidratado. Eu falei, doutor, eu bebo quase 6 litros de água durante um... Ele falou, então você não está comendo, você não está com potássio, você tem que comer banana. Eu falei, doutor, o senhor sabe a quantidade de potássio uma banana? Eu vou ter que comer 5 dúzias de banana por dia. Não compensa. Bom, então a gente tem que saber o que está acontecendo. Eu falei, exatamente para isso que eu tô aqui, pô. Aí eu falei, então tá bom, doutor, devolve meu dinheiro que eu vou embora. Pô, o senhor não sabe? Beleza, o que eu fiz? O que eu sempre faço? Fui estudar, tá? E descobri que a água em excesso, essa modinha de beber 3 litros de água por dia, ela vai te desmineralizar o corpo, porque a água serve para limpar. A hidratação é feita através de água, eletrólitos e minerais. Quando você bebe muita água, principalmente a qualidade de água que a gente tem exatamente, né? Você vai limpar mesmo, inclusive vai levar embora os minerais. Então, qual é o macete? Eu comecei a fazer, nunca mais tive uma câimbra na vida, e eu morria de câimbras. Bota ali, pega 1 litro de água, bota uma colher de chá de sal grosso. Qualquer sal grosso. Tem que ser sal natural. Não pode ser o refinado, porque o refinado é cheio de alumínio, né? e cloreto de sódio para subir lá. Aí realmente aumenta a pressão. O resto pode botar que é o contrário. Tá? Sal rosa do Himalaia, azul da Babilônia, qualquer sal desse aí, mas tem que ser natural. Aí coloca no litro d'água e bebe. Por quê? Porque durante o sono a gente desidrata profundamente. A gente usa água para mais de 500 reações bioquímicas que acontecem durante o sono. Então, a gente sempre desidrata. Eu já tive lutadores que o cara ia dormir com 100 quilos, acordava com 98. Cacete. Aí tu ia ver, o cara só desidratou. Foi só água durante o sono. O cara desidratava. Tá? Então, hidrata. Aí, assim, por que 1 litro? Eu tomo 2 copos de 400 ml. Por que 2? Porque é mais difícil 2 do que 1, né? Qualquer um bebe, eu vou tomar 2. Né? Porque pra quê? Pra criar a vitória. Falar assim, é difícil beber 2 copos d'água de uma vez de manhã. Tem gente que enjoa. Eu também enjoava antigamente. Mas 1, 2, 10, parou de enjoar, pum. Agora eu viro os 2 copos. Aí, medita. 5 minutos. Meditar pra mim é um inferno. Imagina, a mente... É sentar ali, respirar, bom. Cara, não é uma coisa... eu faço isso em movimento. Eu aprendi a fazer em movimento. Mas eu me eduquei a fazer isso sentadinho, quieto. É uma deficiência minha, então vamos trabalhar para melhorar ela. Eu empilhei hábitos, eu tenho um hábito todo dia, eu bebo água e ponho meu café para fazer. E fico esperando ele ficar pronto, leva uns 5 minutos com a cafeteira, eu moo o grão na hora, cheio de frescurada. Tá? E aí leva 5 minutos. Esses 5 minutos, eu sento, já botei um banquinho ali do lado da cafeteira, eu sento ali os 5 minutos e faço uma respiraçãozinha. Eu tenho uma respiração, são 12, é um quadrado que a gente chama, né? 12, 3 no diafragma, 3 nos flancos, 3 no tórax e 3 nas costas. E aí, meu irmão, fantástico. Dura aí 5 minutinhos, você sai relaxado. Depois eu vou, banho gelado. Aí banho gelado, cara, em qualquer lugar do mundo. As pessoas ficam malucas. Eu tive agora na Polônia fazendo menos 10 e banho gelado. Aí o cara assim, um dia que tu entrou no lago lá, não foi? Isso. Mas por que a água gelada? Pra que água gelada? Porque, cara, a hora que você tem um choque térmico, você libera norepinefrina pra caramba, que é um neurotransmissor. Você realmente acorda, você fica... Ligou. Tá? Além de vários outros benefícios bioquímicos. Então, mas qual é a grande sacada? É a voluntariedade de sair do quentinho da cama, abrir uma água, uma torneira gelada e cair aquela água gelada na tua cabeça. Você sai da tua zona de conforto, que é o quentinho, né? Em vez de abrir uma água quentinha, confortável, você vai, é gelada mesmo. Então, hoje em dia, eu já nem penso para fazer isso. Eu já vou direto, já é mão direita. Né? Porque o mundo inteiro é água gelada. Eu já entro no chuveiro e direto, em qualquer lugar que eu tô, com qualquer temperatura. Vitória. E aí é uma atrás da outra. São pequenas. Meu pai tomou banho gelado a vida inteira, nunca vi ele doente. Nunca vi. E o que acontece? Você começa a criar o hábito de toda dificuldade você vence. Eu venço. Isso aí é meu. Aí quando aparece uma dificuldade, você fala, opa, bora, dá pra mim, não tem problema não. Ou aparece a dificuldade, fala, deixa eu chegar aqui pra trás, ver se alguém pega, se alguém pega, vai alguém. Porra, você é especialista. O cara sempre, não, dá pra mim. E aí, a sensação de que cada vez que eu vencer um desafio desse, eu fiquei um pouquinho melhor do que eu era ontem. Então, aí eu estou no processo. Tá? Então,
Essa é a jogada, é você criar na tua vida pequenos desafios. Por que pequeno? E aí é o mesmo princípio que a gente usa na arte marcial, tá? Por que depois da branca vem a amarela e não a preta? Porque a gente costuma acreditar em pequenos desafios. Tá? Se você chega na academia e fala assim, ó, você vai treinar pra ficar igual aquele cara, tu vê aquele faixa Porra, meu irmão, dando cambalhota. Pô, e tu fala, pô, não tem como. Não dá, meu, não tem como. Aí ele fala, mas você vai ficar igual aquele cara ali, vê o faixa amarela todo errado. Aí fala, não, aquilo ali é mole, aquilo ali eu faço. Eu falo, então beleza. Aí você faz. Aí daqui a pouco, e agora? Agora você tem que ficar igual o outro ali, ó, o verdinho, e assim por diante. Aí você vai, quando você vai ver, você é marrom e tá na beira da preta. É isso aí. Então você vai de desafio em desafio, de vitória em vitória, criando a percepção de capacidade e, dependendo da tua entrega, de merecimento, que é a coisa que as pessoas menos têm. É impressionante isso. As pessoas não têm percepção de merecimento. De entender isso? De merecimento. Ih, vou te ajudar. Quer ver uma coisa que é fantástica, cara? Que é assim, Muita dificuldade. Eu vou a todo lugar no mundo, né? Eu estive agora no Lago de Como, na Itália, do lado da casa do George Clooney. Fantástico. A mesma coisa acontece em todo país que eu vou. O cara chegou, mestre, pá, eu chego lá para dar o seminário, aí o cara me pega, vou levar o senhor para jantar, vamos levar no restaurante. Aí o cara vai pro restaurante, aí daqui a pouco o cara para o carro, 30, 40, 50 metros de distância, 100 metros de distância do restaurante. Aí vamos andando. Aí eu fico quieto, não falo nada. Aí a gente janta e sai, quando sai do restaurante eu pergunto para ele assim, posso te fazer uma pergunta? Por que você parou o carro lá? Ele, fiquei com medo de não ter vaga na porta. Isso é falta de crença de merecimento. Pô, eu sou esse aí. Exatamente. Pô, tu falou de mim mas agora. Não é só você. Rapaz, vou falar. Falou o que agora que é de isso? mim. Mas o que eu que é isso? Não vou lá porque eu não vou achar vaga mesmo. E aí você vai entender, tá vendo? Ó, é isso. O melhor pra mim não tem melhor pra mim. Eu não mereço o melhor. Vinícius, fala pra ele que a gente não combinou isso antes. Não, então. Fala pra ele, porque ninguém vai acreditar. vão achar Mas que é te isso, eu mandei uma sabia, eu já mensagem. mandei, porque assim, gente, porque aqui quando vocês falaram, o pessoal que trabalha no cartório é gente estressada, mal preparada, mas não é isso. É todo mundo, é a vida. É a vida. Em qualquer lugar. Médicos são mal preparados, nutricionista, professor de educação física, engenheiros, todos eles são estressados, mal preparados, E uma nata, um percentual muito pequeno, é bem preparada, tem essa consciência. Mas não é porque eles são diferentes, porque talvez eles tiveram a oportunidade de ouvir e de entender isso que eu estou falando aqui agora. Ou procuraram ouvir. Né? Isso muda para você, na hora, se você quiser. Porque, aquilo que eu te falei, de fora você não resolve, mas de dentro você resolve. Eu não consegui usar roupa nova. Vou te explicar como é que você vai fazer. O mecanismo é simples pra caramba. É criar na tua cabeça a percepção de merecimento. Como é que é? A gente vive isso hoje, cada vez mais, tá? Não é saudosismo meu, não. Não acho que antigamente era melhor do que hoje. Não acho nada disso. Eu acho que cada tempo no seu tempo, quando as pessoas falam assim, na sua época, eu falo, não. Na minha época, não, eu tô vivo. Só que é minha época ainda também. Não virei um legado, Você mano? pode dizer assim, quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 30, tudo bem, mas na minha época, não, minha época é agora. Eu tô vivo, eu tô produzindo, eu tô criando, eu tô compartilhando, eu tô na minha época ainda. Estamos produzindo E eu sou muito mais do que os privilegiado, eu novos. fui analógico e sou digital. Quem teve essa oportunidade? verdade, Eu passei mais de metade da minha vida sem carregar isso aqui pra lugar nenhum. Então eu consigo passar o dia inteiro sem mexer nisso. Pra gente ver um filme era um ano pra ver, né? Apesar de trabalhar sem problema nenhum. Eu esperava, tinha que ir na locadora, alguém tinha alugado. O cara tinha pegado Aí, a fita. alguém pegou e tem que esperar o cara. Ei, tá E antes da tranquilo. locadora, que você tinha que esperar ir pro cinema um ano depois que já tava lançando. Rambo 2, quando passou no Brasil, eu tava no 3 nos Estados Unidos. Exatamente, a gente sabia esperar. Hoje em dia a gente aí. quer o imediatismo. isso Todo aí. mundo quer imediato, quer imediato. O que você faz? Eu quero a melhor vaga? Lembra que eu falei pra vocês? Lembro. Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Ou você paga o valet que vai estacionar pra você e você para na porta do restaurante, ou você para na porta do restaurante, se tiver vaga, você entra. Se não tiver, você espera, cara. Senta o rabo ali, espera, pega o telefone, responde suas mensagens, vê se tem algum e-mail. Ops, o cara saiu, pum, entrou. O que é isso em relação à vida? Eu quero o melhor cargo da empresa, eu quero o melhor salário, eu quero... Tá bom, você vai ter que esperar, você vai ter que se qualificar, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar pra caceta, você vai ter que ter o tempo, é o tempo da vida. Eu quero uma maçã, eu vou ter que, meu irmão, primeira coisa, limpar a terra, tirar toco, pedra, fazer o diabo a quatro. Depois eu vou ter que arar, vou ter que adubar, vou ter que plantar, vou ter que cuidar da plantação, porque tem bicho, tem um... até dar o fruto e eu colher. Ou
eu vou pagar um cara que já fez tudo para mim. Então, ou você se torna capaz de fazer aquilo que você deseja, ou você se torna capaz de pagar aquilo que você quer, pô. Então, de qualquer maneira, você vai ter que pagar o preço. Só que as pessoas não querem pagar o preço. É o que a gente mais vê. O cara não quer pagar o preço. O cara não quer. Ele quer o bem bom, aquele, hoje eu vou comer isso aqui porque eu mereço. Você merece por quê? Eu vou comprar esse carro aqui porque eu mereço. Mas por que você... E a resposta mais frequente, eu trabalho todo dia, meu amigo. Mas todo mundo trabalha. O que você faz mais do que todo mundo para merecer isso? E aí é que tá a jogada. É você se colocar em situações de ter que fazer mais do que a maioria faz. Você começa a perceber que eu faço mais. Verdade. Não, eu faço mais. E aí você começa a perceber que você Todo merece. mundo quer ter um corpo bonito, né? Mas não quer abandonar a pizza, né? Exatamente, entendeu? Se achar que é mole chegar aos 60 anos assim, não é assim não, meu irmão. tem preço para pagar, cara. Eu abro mão de um monte de coisa, mas eu não abro mão, por exemplo. A maioria dos meus amigos, e aí, bora pegar umas ondas? Ih, tá maluco pegar onda? Meu pescoço não aguenta mais, meu joelho não aguenta mais, minha barriga não deixa. Só de pranchão, porque eu não consigo mais remar. Fala assim, eu consigo. E pega em alta performance ainda. Bora esquiar? Pô, não dá não, minha coluna não aguenta. Bora não sei o que lá, vamos jogar uma bola com os meninos? Não, vou ficar aqui sentado olhando. Quer dizer, eu abro mão da pizza, eu abro mão da cerveja, mas eu não abro mão de ter esses prazeres. Tá? Que pra mim é isso. Aquilo que eu falei pra vocês no início. Cara, a gente percebe a vida através do nosso corpo. Quanto mais saudável, forte, flexível, resistente teu corpo tiver, mais intensidade a vida vai ter, cara. Eu costumo dizer para as pessoas, de todas as proezas que eu faço, a mais importante é namorar em pé com a minha esposa. Eu tô sou casado, namorar em pé na minha idade, meu amigo. Neguinho fala assim, não dá não, que o sangue vai para as pernas, o negócio vai embora. Então, assim, cara... Muito legal, cara. Isso é o que... A maioria nem namora mais. Exatamente. É poder viver com alta intensidade. Eu vejo muita gente, não, meus interesses mudaram. Você não joga mais aquele vôlei na praia? Eu não tenho mais paciência para isso. Você não tem paciência ou você não tem mais capacidade de fazer do jeito que você gostaria? Aí o cara não consegue fazer com aquela mesma performance que ele tinha, ele fica desanimado e abandona uma coisa que dava prazer a ele na vida. E aos poucos vai abandonando tudo. Daqui a pouco, qual é o prazer que o cara tem na vida? Sentar numa mesa, encher o rabo de comida e de bebida. Esse é o prazer dele. Aí quando você fala de fazer dieta, eu não posso deixar de ter prazer na vida. Porque todos os outros prazeres ele não tem mais. Você fica contando essas mentiras, né? Você está falando aí que com 30 anos você era um cara muito mais rápido e tal. Eu, assim, desde que eu entrei no Taekwondo, eu sempre gostei de lutar. O que me deixou lá no Taekwondo mesmo assim foi o sparring, foi participar de campeonato. Porque o campeonato é um negócio legal, porque você vai lutar com um cara que você nunca viu na vida. Desafio, né? Se testar. Porque tu treina todo dia com o cara do teu amigo ali, aí a gente bate mais leve, E aí, comecei a treinar. Hoje eu sou um cara muito melhor do que quando eu entrei no Taekwondo, há 11 anos atrás, que eu tinha 103 quilos, com pele alcoolismo, que eu te falei. Só que chegou um dia que eu fui lutar com o Henrique. Lembro que uma vez eu estava na festa da Cheryl, você falou assim, eu não dou uma faixa preta para um garoto, porque ele vai desistir. Porra, não deu um ano, o moleque parou. Parou, né? Beleza. Pai, eu quero parar porque eu tô assim, assim, assim. Eu não vou... Eu parei? Eu continuei, tô lá. Ano passado ele voltou, falou assim, pai, eu quero muito voltar a treinar. Eu falei, mas pra treinar mesmo ou pra ficar de molecagem? Não, eu vou treinar. Beleza. E ele voltou com outra cabeça. Tá com quantos anos agora? Tá com 15. Tá treinando. Ele Já tá bem. Tá maior do que eu, tá forte, tá com peito, com abdômen, forte. Te segue, verifica te segue. E aí o garoto chuta o dia inteiro, e chuta, e pula, e salta, e chuta. Desde pequenininho ele tem essa coisa, não joga nada de bola. Mas lutar, por essa decepção dele, uma decepção que ele tem. Enfim, aí, vou lutar contigo. Eu falei, vai, eu vou te amassar. Porque eu lutando, meu filho, rapaz, eu tô acostumado a lutar, tô acostumado a apanhar. Eu luto com preta, com branca, com terceiro dan, quarto dan, quinto dan. Já lutei em todas as academias da nossa escola, fui lutar no sul, enfim. Apanho mais do que bato, mas é o que eu falo pra todo mundo. Você sabe a diferença de um cara que faz arte marcial pra você que não faz? O cara que faz, ele sabe apanhar. Ele sabe tomar um soco na cara, sacudir a cabeça e ficar em pé. No final das contas é muito mais sobre isso. E aí você não sabe, então fica quieto, não vem falar mal da minha arte marcial, não. Eu tomei uma surra, cara. Quando começou a lutar, primeiro ele já veio por trás de mim, já deu um gancho aqui na minha nuca. Aí disparou o gatilho. Disparou o meu gatilho, aí ele... Boi bravo. Quando eu fui pra cima, ele saltou e bufo na minha...
foi a primeira vez que eu vi estrelinha brilhar. E aí eu baixei a cabeça. Aí o nosso professor, tá bem, seu Souza? Eu falei, tô, estica a mão. Quando eu estico. O senhor tá com a guarda baixa. Porque a gente começa a lutar, no taekwondo tem isso, né? A guarda tá aqui, o cara... Aí, pode ver olímpico, Bota a não? mão assim, não? E a mão já vai pra baixo, que é um negócio... É porque é muito perna, né? Estica o braço. Quando eu estiquei, ele veio, bum. Aí acabou a luta. Falei, cara, chega, eu não vou lutar mais. Botei de cara. Fiquei orgulhado. Muito Orgulhoso, mas ao mesmo tempo Ficou de castigo. ferido. No outro... Não. Eu estou Olha muito que- orgulhoso de você, mas você tá de castigo. Eu não Batendo seu bar. costumo desfazer o que a gente não costuma desfazer o que o outro fez. Mas esse dia eu tive que chamar ele no quarto e falar assim, por que você tá botando ele de castigo, E né? eu tô falando isso porque realmente o que você falou, apesar de eu ser mais gordo, era mais rápido e tal. Mas hoje eu fico treinando com os moleques, tem uns moleques, os caras não aguentam nem fazer flexão. Eu fico olhando, falei, como é que você não aguenta fazer flexão? Com 30 e pouco, não, porque eu tô precisando fazer. Eu falei, não, você tá precisando nada. Eu tenho 47. Urgentemente, Eu né? trabalho o dia inteiro. Eu já vi um dia estressante de trabalho, venho treinar todo dia. Você não pode fazer isso. E realmente, o que eu falo pro Henrique é, você vai treinar? Então você vai treinar, cara. Treinado, se vai, né? E assim, parou, eu falei, tô tomando água? Já há um tempo, né? Mate. Eu falei, o que foi? Não, pai, eu fiz um trato com Jesus que eu nunca mais eu vou tomar refrigerante. Oh, que legal. Eu falei, caraca, o moleque não toma refrigerante. Pede uma pizza pra ele e bebe com um copo d'água. Oh. Eu falei, eu tenho que aprender com você. Ah, meu aos filho. poucos. Vitórias de cada um. Isso aí, são as vitórias internas. E entendeu? você falou da espada, né? Que a espada, né? Você vai, volta, bate. Quanto mais você Quanto bate, melhor ma- ela fica. Melhor ela fica. E na arte marcial, né? Você aprende a tomar porrada. Teoricamente Eu é acho isso. que é por isso que o nosso podcast deu tão certo. Em gente tão é muito pouco xingado tempo. aqui. Porque uma vez perguntaram assim, você para fazer um podcast, você tem que saber qual é o seu superpoder. Cara, o nosso superpoder é aguentar porrada. Aguentar- Porque a gente toma porrada As o pessoas dia odeiam inteiro muito na o cartório. internet. Odeiam muito o cartório porque... E isso não abala. Essa a gente. galera de cartório, ela é muito fechada, sabe? É um nicho muito fechado. É mais fechado do que o da arte marcial. Porque as pessoas que não fazem arte marcial acham que arte marcial é pancadaria. Todo mundo sai com o nariz sangrando. E hoje eu tô no meu ringue lá, eu tô lutando com os mesmos caras, às vezes, 10 anos, com família. Sou amigo da família do cara, o cara é amigo da família, manda foto, né? Vamos crescendo junto ali, passando de faixa. E quem não trabalha em cartório, acho que todo mundo lá é ladrão, é safado, vai trabalhar. Loucura, né? Emburrado. É emburrado. Então, Olha, assim, eu vou dizer para você, eu não tenho essa percepção nenhuma, tá, de cartório. Pelo contrário, mas é as um, pessoas têm, é um assim. serviço que me atende, né, cara? Ah, você é... A única coisa que a gente escuta é que ganha muito dinheiro, é verdade. Tem, ó, Agora deixei... Depende do que Depende do o cartório, salário. Não. Depende do que você considera. Dinheiro pra quem, né? É pro Donald Trump ou é pro Elon Musk? mas- não, aí não. Mas ó, assim, não é ruim, não é. eu sei. Não, ruim não é. Mas, Mas assim, o cara paga o preço, né? Não paga o preço? Sim, O cara fica estudando 10 anos ali. pra chegar lá. Ah, igual tem um amigo que é prático. É, Prático. aham. Manobra Prático. navio. O salário do cara é astronômico, e trabalha em escala. Mas quantos anos o cara não passou ali pra poder passar num concurso? Eu tenho um amigo de infância, 2. Esses são extraordinários. Eram 2 caras que falaram assim, esses caras vão ser presos, vão dar pra nada. Um hoje é SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Que legal. Porque ele falou pra mim que o maior número de SEALs não são americanos. Acho que O pessoal quase vem 70%. de fora e... Por quê? Porque você já vira americano automaticamente quando você passa ali na prova de um SEAL. tá. Ele falou isso, né? Isso é uma parada assim. Eu quero ser, o cara botou na cabeça você. E o outro, ele é mergulhador de plataforma. Esse cara trabalha 2 dias no mês. No mês. E Esse- ganha uma Um grana. mergulha né? e ele, Ah, um mergulha e um de escolta, né? Com arpão na. Imagina, que profissão é essa? E o cara bom assim, demais, insalubridade total tem que ganhar bem, meu irmão. Não pode isso ser. aí. Então, Assim, e o quanto é ganhar bem, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer tanto dinheiro que ela pode fazer o que for, que ela nunca vai estar Não vai satisfeita. ganhar. E às vezes você, não estou falando que eu ganho mal, não, mas eu amo trabalhar no cartório, gosto, sempre me dediquei. Quando eu entrei, não era a paixão da minha vida, mas me identifiquei. E aí, assim, não ganho mal, mas eu trabalho com tanto prazer, tenho uma família que todo mundo com saúde, consigo me exercitar Muito tantas mais vezes grata por pelo dia, que tem do que
do que só pelo poderia, dinheiro. né? E assim, e eu vejo tanta gente que eu consigo ajudar, que assim, pra mim tá aqui é a minha superação é essa. É estar aqui gravando um vídeo, fazendo um vídeo. Por isso que eu fico vendo tantas pessoas gravando vídeo e com tanta naturalidade que eu fico assim, eu tenho que prestar atenção para um dia Você faz muito fazer... você é um cara que faz isso muito naturalmente. Eu não fazendo live, tô aqui fazendo fazendo ovo. bife, ovo. Comendo. Ele já falou agora, se você não gosta de ver gente comendo, nem fica na live, não. Sai logo. Eu adoro que isso. Eu tô comendo mesmo. Adoro, eu acho exatamente isso. Gente, olha só, se você não quiser ouvir o que eu tô falando, não vem aqui ouvir. Exatamente. Eu falo, você acha que eu preciso de você? Eu não preciso de você, não. Eu falo logo para meus seguidores. Olha só, eu tô aqui para compartilhar o meu trabalho com você. Entenda, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é meu escritório. legal. Eu abri a porta do meu escritório. Eu tô vendendo serviços para vocês e muita coisa eu vou oferecer gratuitamente. Tá aí meu feed cheio de informação, cheio de treinamento, tudo que vocês quiserem. Mas em algum momento eu vou vender. Se você acha que vender é ruim, é porque você ainda é criança. Porque todos nós somos vendedores. A gente vende nosso tempo, nosso conhecimento em alguma área. Então, eu já dou logo na cara de... Inclusive, E tem o nem seu Jesus curso de agradou alongamento. todo mundo, Pois né? é. Então, eu não quero agradar mesmo. Você não gosta de mim, não? Pode ir embora. Eu te cancelo aqui. Peraí que eu te bloqueio aqui. Pronto. Na hora, ao Não, vivo. e a gente se vende na internet, como Tempo produto, como todo. profissional, se vende como esposa, se Claro, vende como mãe, sim. se vende como filha. Em todos os Então, papéis da a gente vida da tá gente sempre tá sempre. vendendo. Claro. Como faz pra Cara, preparar acho um campeão? Cara, você tem dois, né? tem... Tem dois? Foram dois, né? Que você Eu treinei 2 campeões, mas eu não fiz eles campeões, tá? Isso aí tem que ficar claro. Você vê uma coisa que a gente aprende no marketing, né? Você não pode... assim, arte marcial. A verdade acima de tudo. Sim. Tá? Agora, no marketing a gente aprende. A verdade, ela tem que ser mostrada de várias maneiras. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu coloco assim, fui treinador de 2 campeões do UFC. Sim. Esses 2 foram campeões. Sim. Mas eu não fiz os 2 campeões, eles já eram campeões. Tá? Agora, tem alguns elementos, aquilo que a gente tá falando, campeão é, cara, e serve pra galera do cartório. Sim, tá? por isso que eu tô te perguntando. Vamos lá, isso, tá? como qualquer coisa na vida, gente. Ela falou, ali achei um barato, a Vitória falou, eu não era a paixão da minha vida, mas eu me identifiquei. Por quê? Porque ela encontrou um propósito na coisa. Entendeu? Porque é simples, as pessoas acham que isso é balela, que isso é papo de coach. Propósito, você tem 2 tipos de propósito. Você tem um propósito de vida e você tem propósito na vida. O que é o propósito na vida? O propósito na vida pode ser o teu taekwondo. Assim, você já vai dormir, pô, amanhã tem um treino, amanhã eu vou fazer isso, eu vou treinar esse chute, eu vou treinar esse movimento. Pô, eu tava pensando, isso já te motiva a ir dormir, pô, acordar no dia seguinte com... E, cara, é o que a gente chama de Ikigai, né? O japonês chama de Ikigai. Que é você ter propósito, aquilo que te mantém com vontade de viver, de continuar fazendo as coisas. E o propósito de vida é quando você entende qual é a tua contribuição que você está dando para o mundo. Você pode estar trabalhando num cartório, ou no balcão de uma farmácia, ou sendo um cientista espacial da NASA. Não interessa. É como eu vou fazer o dia de outro ser humano melhor. É isso, entendeu? É disso que se trata, porque as pessoas não entendem isso. O ser humano é o topo da cadeia alimentar sem ser o animal mais forte. Tá? Não é. A gente perde fácil para um cachorro de médio porte. Tem medo de rato, né? Tem medo de rato. Pois é, né? Tem até, não tem aquele que é a barata tem medo do rato, o rato tem medo do gato, o gato tem medo do cachorro, o cachorro tem medo do homem, o homem tem medo da mulher, a mulher tem medo da barata. O negócio volta, né? Mas enfim, eu estava falando, encontrar propósito naquilo que você faz vem muito da tua natureza. E aí a gente, assim, aí claro, né, passei décadas estudando neurociência, estudando psicologia, para poder entender alguma coisa, porque eu lido com seres humanos como todos nós. Todo mundo, né, o cara vende carro, ele vende para ser humano. O cara trabalha com um computador, é para ser humano, que o ser humano é que vai usar. Então você tem que estar sempre ligado. O que o ser humano precisa? Eu sou um ser humano, eu sei o que eu preciso. Então a gente vai fazendo analogias, tá? Buscar propósito é entender assim, porque, voltando à coisa da cadeia alimentar, por que a gente é o topo? Porque a gente é o animal que mais tolera grupo e cooperação. Nenhum animal é capaz de cooperar com outro igual a gente. Só isso. Não é inteligência que é suprema. Ela se desenvolveu ao supremo ao longo dos milênios, mas ela não era. Tem vários estudos que mostram que um Neandertal, por exemplo, era mais inteligente do que o Homo sapiens. Só que ele não conseguia cooperar em grupo como a gente. O grupo que ele tolerava era no máximo 30, 35 pessoas. O Homo sapiens, 150, 200. E aí, quando tinha embate,
Quem foi que foi extinto? O outro. Sim. Por quê? Porque os caras... E aí, ó, você segura a rede, você pega a pedra, você pega a lança, você sobe na árvore. Cada um tinha um papel definido. E aí eles trabalhavam em grupo, acabavam vencendo. Então, nós somos animais sociais. A gente precisa se sentir validado, acolhido, pertencente. Tá? Então, quando você encontra no teu trabalho a maneira de ajudar o próximo, de fazer a vida de alguém melhor, acabou. Acabou o jogo, você fechou. Eu comecei a ganhar dinheiro no dia que eu entendi isso. Enquanto eu trabalhava para pagar conta, eu treinava meu cérebro para pagar conta. E as contas eram todas pagas. E não sobrava um puto. Por quê? Porque eu pagava a conta. Eu falava assim, eu tenho que pagar as contas, tenho que pagar as contas, tenho que pagar as contas. Era o dia inteiro trabalhando e pagava a conta. O dia que eu parei, eu falei assim, cara, eu não posso estar aqui só para pagar a conta. Tem que ter alguma outra coisa para fazer. Tenho tanto conhecimento. Por que eu não... A partir do momento que como é que eu posso ajudar as pessoas? As pessoas que enxergam o que eu enxergo e as que não enxergam o que eu já entendo. Como é que eu consigo ajudar essas pessoas? E aí veio o primeiro livro, as coisas foram acontecendo. Hoje em dia eu tenho um best-seller, que é o Black Belt Mind. Pegaram o meu? Roubaram o seu? O Henrique pegou o meu. Mas tá dentro de casa, a família, tá valendo. Pegou o meu. E isso me projetou para o mundo. Aí hoje eu faço palestras e seminários, eu acabei de voltar do MIT. Neguinho, caraca, o professor de karatê palestrando no MIT. Sim. Falando sobre isso tudo que a gente está debatendo aqui, como trazer a vitória para a vida. E como encontrar o propósito. E aí, assim, o que é muito legal da gente entender? Quem a gente é muito exposto na primeira infância. A primeira infância diz quem você é. Qual é a primeira infância? 1 a 3 anos de idade. Você chora, você ri, você bate, você empurra, você empresta o brinquedo ou não empresta. Ali está a tua essência. Tem criança que pega o brinquedo e faz assim, dá para outra. Tem criança que tá ali, é a essência dela. Aí a mãe, não pode, você tem que ser assim, tem que ser assado. Começa a formar a personalidade dela na segunda infância. Tá? Que é de 3 a 7 anos. E aí a gente começa a ser doutrinado e educado. E aí, na terceira, que é de 7 a 12... a criança começa a se equilibrar, formar o ego dela e equilibrar entre o que ela é e o que ela acha que o mundo quer que ela seja. Na adolescência, ela se fecha no casulinho dela para depois decidir qual vai ser o adulto que ela vai ser. Se ela vai expor tudo que ela é como pessoa ou se ela vai ficar ali fazendo a média para ser aceita. A maioria vai para o emprego para ganhar dinheiro, para atender alguma demanda emocional de pai, mãe, eu queria tanto que meu filho fizesse isso, ou fizesse aquilo, eu queria tanto que meu filho ganhasse dinheiro, eu queria tanto que meu filho tivesse dinheiro para isso ou para aquilo. E o cara começa a ter essa relação ruim com o dinheiro. Dinheiro é uma imposição, tá? É uma necessidade. Não é. A necessidade é se completar, exatamente. E aí não tem como você fazer mal feito algo que você faz com amor. Você não vai fazer mal feito. Eu gosto de fazer... Puta, eu vou fazer. Eu vou fazer o melhor. Com tesão. Eu vou fazer cada vez querendo fazer melhor. Eu falo, não ficou bom. Esse não ficou bom. Vou fazer outro, vou fazer de novo. Agora, eu ganho pra fazer isso aqui, eu fiz, tá feio. É o CLT, acabou. 9 vezes 6. É o que o pessoal fala aqui, né? Como é que eu vi um dia desse? Eu falei, caraca, eu não tô acreditando que eu vi isso. Salário mínimo, esforço mínimo. Eu falei, é exatamente por isso que você vai morrer ganhando salário mínimo. Isso aí. Porque as pessoas que não prosperam, né, não fui eu que disse isso, é o Napoleão Hill, são aquelas que só fazem o que é dito para ser feito e aquelas que não fazem nem o que é dito para ser feito. Então, cara, você quer prosperar, você tem que fazer mais do que se espera de você. E aí, o cara vai pro cartório. O cara vai com uma cabeça assim, ó. Cara, eu vou ajudar aquela pessoa. Às vezes o cara entra no cartório puto, cheio de problema. Ele tava com uma herança para receber, ia cair, mas ele precisa, aí, nego, não, embargaram ali, não sei o quê. Parou, tem que fazer uma porrada de próximo. Aí o cara chega lá, meu amigo, vou te ajudar da melhor maneira. Contato visual, posição. A gente, né, tem lá no livro até. A gente usa na arte marcial isso, né? Nós temos 5 posições de controle, né? Primeira coisa, primeiro de tudo, é a tua postura, o teu posicionamento. É saber falar mostrando as mãos, gesticular com coerência. Se eu estou falando, eu vou junto. Isso traz calma para a pessoa, ela começa a perceber. Timbre de voz, você está negociando. 20% olhar. Pelo menos mais baixo do que você costumaria falar. Começa a trazer o cara para trás, ele para você. Ocupa um pouco mais de espaço na cadeira. Aí isso faz o quê? O cara começa a enxergar em você autoridade e conhecimento.
Aí você fala, ó, eu vou te ajudar da melhor maneira, contato visual. Então, isso tudo a gente usa na luta. Eu vejo o cara chegando, como é que tá a postura dele. Tá fechado, introvertido, eu sei que ele tá tenso. Já viu, tá tenso. Porque o corpo fala. Tá? A gente sabe que o corpo fala, e fala muito mais do que palavras. A galera palavras. tá rígida assim, 70% da comunicação, beleza nenhuma. A 70% da comunicação é não verbal. As pessoas não verdade. sabem isso. É verdade, eu posso falar uma palavra e ela ter 10 sentidos. Você só vai saber o sentido dependendo do meu tom de voz. E é por isso que as pessoas se equivocam tanto com mensagens. Você vê o tanto de briga que dá por causa de mensagem. Porque às vezes você fala uma coisa num tom tipo... Pode falar palavrão? Pode. Então, assim, meu irmão, pô, vai se foder. É uma coisa. Agora, o meu irmão vai se foder. É outra. E aí, você às vezes fala, não um palavrão, Sim. mas você fala uma coisa com um tom, pô, nada a ver isso que você tá falando, e o cara já acha que você tá contrariando ele, tá atacando ele. Então, quer dizer, o tom de voz, né, olho no olho, a linguagem corporal, isso tudo é muito importante. Então, um cara que vai trabalhar disposto a ajudar, ele fala assim, meu irmão, não interessa quem chegar na minha frente hoje, eu vou ajudar essa pessoa. Ele vai começar a sentir prazer. Toda vez que ele sair do trabalho dele, ele fala assim, cara, porra, aquele cara chegou fudido aqui, porra dele. Aí ele sente, cara, um hormônio que tá em falta, por exemplo, ocitocina, que é, sabe, quando você às vezes, pô, uma pessoa cai ali, você nem ajuda, mas você vê alguém ajudando, você, pô, ainda bem que o cara conseguiu. Ocitocina, esse hormônio da comunidade, do bem-estar, da acolhida, mútuo, do acolhimento. Então, ele começa a sentir isso e aos poucos ele vai se identificando com o trabalho até o momento em que ele acorda na segunda-feira e fala, porra, bora pra lá arrebentar. Por que as pessoas não gostam de segunda-feira? Porque quase todo mundo faz o que não gosta, né? E aí espera o final de semana pra compensar, enchendo os cornos, comendo pra caramba, deitado no sofá. Você sabe como porque eu já fui assim, você sabe quando eu curei isso em mim? Eu comecei a trabalhar no domingo. Boa. Aí começou a odiar o domingo. Não, mas assim... As pessoas infelizes... você sabe qual o dia mais feliz das pessoas infelizes? É sexta-feira. Sexta-feira. Sabe por quê? Porque ele vai ficar o sábado e domingo em casa. Sem fazer nada. Ou vai encher os cornos, ou vai comer pra caramba, que são os prazeres, né? O cara trocou tanto o prazer sensorial que o corpo é capaz de dar pra ele, que a única coisa que resta é o da comida e da bebida. Ele entorpece os sentidos e ele bebendo, com álcool, tá? E é dopamina atrás de dopamina comendo porcaria. Quanto mais açúcar, melhor. Quanto mais carboidrato, melhor. E o cara vai se auto-sabotando ali. Engorda 1,5 kg, 2 por ano. 10 anos depois, o cara tá 30 quilos acima do peso, não sabe por quê. Você já viu? A quantidade de viúva é muito maior do que de viúvo? É porque a mulher se cuida, né? A mulher tem outra cabeça. A mulher... Pô, não, é porque os caras não Será? aguentam. Não tô brincando. A gente faz muita besteira. Cara, mas eu fico muito curioso, assim... O que você fala pro cara? Não, agora eu vou misturar um pouco cartório com arte marcial. Quando, por exemplo, o que vocês treinou lá, pode falar o nome? Claro, lá. O Lioto, por exemplo. Sim. O que você fala no ouvido dele antes dele botar o pé no octógono, assim, cara? Porque, assim, por mais que ele esteja acostumado, eu fui músico por muitos anos, toquei com um monte de gente famosa. Cara, eu ia subir no palco, vinha aquela adrenalina que era o tesão da parada, e é mais ou menos a preocupação de se errar, de tocar. Já toquei para 50 mil pessoas. No taekwondo eu não sinto muito, não. Eu vou lá lutar, eu gosto pra caraca. Meu filho fala assim, e o moleque nem assim, vocês ficam aí preocupados em lutar? Você tá doido? Eu fico aqui de boa. O exame de faixa E ele aí fica... nervosa, ele, mas por que você tá nervosa? Eu falei, porque é muita coisa pra eu gravar, eu não sei se meu chute não sai, Fica tranquila, mãe. Fica tranquila. Mas eu tinha isso. Sai de perto de mim que você tá me irritando com essa calma. O que você fala no ouvido desse cara? Cada um tem uma reação. Cada um tem um processo, né? Tem gente que ama subir lá e lutar. Tem gente que odeia. Sim, eu acredito nisso. Gente que o cara faz, mas não gosta. O cara ama o processo, mas a hora de chegar lá... Por exemplo, era o caso do Vitor Belfort, que... Eu já falei várias vezes. Ele chegava na hora, algumas horas antes, o cara pancava de nervoso, de crise de ansiedade mesmo, literal. Você viu o cara tendo todos os sintomas de uma crise de ansiedade. Apesar de, ser um monstro, ser um cara tecnicamente fantástico, corajoso pra caramba, porque pra subir lá com aquele nível de medo, o cara tem que ser muito corajoso. Porque, eu falo, coragem não é ausência de medo. Tem que ser feito com medo. E ele se cagava, literalmente. Mas ele ia lá e fazia o que tinha que fazer. Só que ele travava, ele deixava... Porque o medo ele tem duas facetas, né? Ou ele te empurra ou ele te consome. Se ele te consumir, fudeu. Aí, né? Ou ele te impulsiona, que é aquele tipo, dá medo, mas vamos, né? Porra,
caramba, meu irmão, será que, tipo, eu gosto de pegar onda grande, aí, pô, Sim, às vezes o mar tá perigoso, não tem ninguém caindo, eu boto a minha pranchinha ali, olho e falo, não, meu irmão, eu consigo, bom, vambora, entendeu? E aí você entra, Sim. pô, até sábado, agora eu entrei no mar, tava horroroso o mar, grande, aí eu fui com meu filho, se eu Ele tivesse pega, sozinho, de repente eu nem caía. Ah. Mas eu fui com meu filho, ele sentou, pô, tu vai cair aí, pai? Eu falei, pô, vou, meu filho. Não vou regar, Aí né? Pô, entrei. Cara, a primeira onda que eu tomei na cabeça, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu me garanto, eu consigo fazer. Sim. Então é tranquilo. Tenho uma adrenalina, tenho medo, mas eu fico lá, pô, peguei uma horinha de onda, tranquilo. Mas tem gente que tem pânico, para e trava, entendeu? E aí, esses caras são complicados. Esses caras até nem duram no esporte. O Vitor travava no meio do caminho. Ele travava, já travou várias vezes. Parece, né, cara? Pois Vendo é. na Ó, televisão, você quer se ver? botar, nem parece. Mas você quer ver? Você quer ver como é que é fácil de identificar? Você que luta, você sabe. O Vitor, ele só ganha dos outros por nocaute. Você nunca viu o Vitor surrando ninguém. 3, 4, Administrando, 5 ficar ali, rounds. Nunca. gostando de lutar. Você viu ele ou nocautear alguém Sim, verdade. ou perder. Ou perder. Ou ele verdade. nocauteia ou ele perde, sendo surrado ou finalizado. Uhum. Tá? O que significa isso? Que ele Quer se livrar daquilo. Exatamente. Ele entra ali. Se Acabou. pegou, conseguiu, pum, não Graças a Deus, acabou. Se não conseguiu, pum, travou. E agora? Não conseguiu. Foi o que aconteceu com Entendi. ele. Nas grandes lutas da carreira dele, foi isso. Ele começa que nem um monstro, de repente vira um gatinho. Começa a apanhar igual... Não administra, né? Não consegue administrar a ansiedade e o medo. Já o Lyoto não tem isso. É. O Lyoto fica tenso, ele não é um cara assim, que é aquele cara gelado, mas ele não tem isso. Quem é o mais tranquilo de todos que eu treinei é o Weber e o Gregory. O Gregory, hoje está no top 10 do UFC, o Robocop, é o Gregory Rodrigues. É um cara assim que entra adrenalizado, mas indo para aquilo que gosta de fazer. E o Weber também. Vai pra guerra. Ele vai para ele agora que é a hora. Agora- ele odeia o processo, É o cortar showtime. peso. Isso tudo ele chorava para cortar peso, era desgraça. Mas na hora que entra para lutar, para ele Se é um diverte. momento de alegria. Então o que eu faço? Eu tenho um processo que eu costumo fazer, inclusive eu faço para mim pra caramba. Quando eu tenho alguma decisão muito séria para tomar alguma coisa, primeira coisa eu penso assim, o que mais pode dar de errado nisso aqui? É isso, tá? Como é que eu saio disso? Eu penso 10 possibilidades para sair daquele problema. Aí eu fazia a mesma coisa. Lyoto, qual é o golpe que esse cara tem aí que ele ganha a maioria das lutas? Ele dá um matalhão e ganhou 10 lutas, 8 por matalhão. Tá. Então eu quero que você feche os teus olhinhos, você vai imaginar ele te dando um matalhão. E você vai pensar 10 vezes como é que você vai sair desse matalhão. Vamos lá. Uma. Pensou? Pensei. Vamos de novo? Vai, repete. O que a gente sabe em termos de neurociência? Quando você submete o teu cérebro a uma situação imaginária ou real, para ele é a mesma coisa. Ele não identifica. É por isso que você vê um filme de comédia, você ri. Você vê um erótico, você fica excitado. Você vê um drama, você fica tenso. Porque você vai conduzindo o teu... Você bota um óculos de realidade virtual... O cara tá em cima de um prédio, mas eu não tô, eu tô sentado na cadeira. Você engana os teus sentidos muito fácil. Então, quando você mentaliza a situação, você tem o mesmo traçado neuronal do que você estivesse vivendo a situação. O que acontece? Na hora que ele cai na luta e o cara der um matalhão, ele não apavora. Por quê? Porque já esteve lá. Eu já estive aqui. Não é um lugar novo. Tá? Sabe quando você chega no lugar novo, sem GPS, puta, cara, onde é que eu entro? Não, eu já vim aqui, eu sei, é só entrar naquela rua ali. É a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Então o cara botou o matalhão, a defesa já é automática. Porque ele já viu tantas vezes ela na cabeça dele que ele não entra em pânico e ele não panca na hora do negócio. Entendeu? Então eu sempre fiz muito esse processo. E procuro achar a linguagem de cada um. Por exemplo, o Gregory, ele é muito religioso, ele é evangélico. Né? E aí eu, sei lá, de vez em quando eu ia ali na Bíblia, pegava alguma frase bacana e falava, ó, Deus falou, Josué, haja luz e a luz existiu e agora a gente vai falar que a palavra tem poder, que haja vitória na tua vida. Aí ele já... Ele ficava um monstro, a palavra tocava no coração o gatilho dele, nele lá, exatamente. Então eu usava, cada um tinha um Quem expediente, fazia isso entendeu? muito bem era o Ayrton Senna, né? O cara fechava o olho e já sabia onde ele ia Mentalizava. no traçado, olhava, mentalizava e ficava a sentado pista. com os bracinhos assim, né? Pra É tudo isso. Mas é isso, é treinamento. Eu acho que não adianta... E o Michael Phelps, né, também, né? Que Sim.
Desculpa, isso aqui Nada. é o alarme de um remédio que eu nunca lembro de trazer o remédio. Eu também, eu tenho Eu esse também problema tenho. 3. Ah, tinha que tomar um remédio essa hora. Mas nunca Inclusive, tomo. eu vou ao médico e eu falo assim, para com esse remédio às 3, que Não dá, né? não tá dando efeito nenhum. Eu lembro que eu tenho tenho aqui, que tomar, ó. mas eu nunca lembro de trazer. É às 15 horas. Mas é vamos. isso, eu acho que falta treinamento. Ninguém quer passar o processo, é o que você falou lá no início. Todo mundo Né? quer atalho, né? Todo mundo. Todo mundo. E o atalho Ou quer receber para depois ter que pagar. Ninguém quer pagar para depois receber. E acho que dentro do cartório falta essa liderança. Não tem. Não, mas assim... Todo lugar. Eu acho que É. falta essa mentalidade. Eu vou As falar uma pessoas coisa com ficam vocês depois tão aqui. Tá. preocupados em estudar para passar numa prova e fazer só aquele quadrado ali que eles esquecem de se preparar para o que é. Pra lidar assumir. com as pessoas. Mas isso que a gente, isso aí tem em todo lugar. O cara sai da faculdade de educação física, entra na academia e fala assim, o que eu faço agora? Não sabe o que fazer. Cara, eu tenho certeza absoluta, vai ter um monte de gente que vai cair de pau, vai falar um monte de bobagem. Médico, o cara sai da faculdade sem saber o que está fazendo a maioria das vezes. Cara, eu acabei de escrever um livro agora, já está na editora, eu vou lançar esse ano ainda, chama-se O Seu Colesterol Que Se Foda. Né? Por quê? Porque, cara, eu tenho hoje, em dados atualizados, dá até para mostrar porque está aqui se quiser, 820 de colesterol, quando o colesterol limítrofe, ele é considerado 170, 180, o nego já está querendo te dar remédio com 200, tem que tomar remédio. Aí, cara, o que acontece? Isso é uma propaganda que foi feita desde a década de 50 pelas multinacionais, Procter & Gamble, Mazzoli, para começar a introduzir o principal produto produzido nos Estados Unidos, cara, que é milho, soja, canola, farinha. Os caras tinham que vender isso. Por isso que a pirâmide alimentar, por exemplo, que é feita, adotada no Ocidente, feita pelos Estados Unidos, pelo Ministério da Agricultura, propõe o carboidrato como base da alimentação, de 7 a 11 porções de carboidratos diárias. Para quê? Para poder vender milho, pão, farinha, soja, a coisa toda. Entendeu? Porque os caras produzem e vendem isso para o mundo inteiro. Não vende para o mundo inteiro. Por exemplo, a Europa não compra. Por quê? Porque é tudo semente transgênica. A Europa não entra. Aí você vê que você vai para a Europa, come um pão na França e em Portugal e tu não vai ter nada. Tu não vai ter estufamento, não vai ter gases, não vai ter... Não vai ter azia, não vai ter nada. Pode encher o rabo de pão. Come aqui no Brasil pra você ver a diferença. Como é que você tem estufamento. Pô, o cara não dá, passa mal o dia inteiro. Aí o cara, porque todo mundo agora tem intolerância ao glúten. Não, é a semente transgênica, que é um veneno miserável mesmo, e ela é modificada geneticamente. Então, quer dizer, a coisa do colesterol, eu tenho 800... Bom, então quem está falando aqui com vocês, teoricamente, é um cadáver. Eu estou falando além, né? Isso aqui é psicografado. É uma sessão mediúnica, né? Então, quer dizer, eu venho estudando isso há mais de 30 anos, porque eu entrei um dia num consultório do cardiologista, eu com 25 anos de idade, e ele falou para mim, você vai morrer. Eu falei, o senhor também. Vamos ver quem morre primeiro. Pô, não foge, pô. Eu entro no médico, a primeira coisa que ele fala para mim, você vai morrer. Eu falei, por que eu vou morrer? Ele falou, não, o seu colesterol é muito alto. Eu falei, quanto é? 270. Eu falei, porra, e quanto é que é um colesterol bom? O colesterol bom é 170, o senhor está 100 pontos acima. Aí eu falei, cara, o que eu faço? Você deve estar comendo muito mal. Eu falei, não, como igual gente normal, cara. Feijão com arroz, carne. Coisinha que todo mundo come. E, cara, saí dali, né? Falei, aquele que se dane, mas... Não, sim, pô, o doutor, médico, né, falou. O doutor falou, você vai morrer, né? Mas eu sempre peitei médico, desde sempre. E aí, cara, ao longo dos anos, meu colesterol foi aumentando. Cara, e eu não tenho nenhuma obstrução coronariana. Nada, absolutamente nada. Sou um cara extremamente ativo, saudável. Cara. Aí todo médico que eu vou olha pra mim e fala assim, você tem que tomar remédio pro colesterol. Eu falo, por quê, doutor? Porque você tá com colesterol muito alto. Sim, mas o senhor tá vendo um homem doente na sua frente? Porra, eu não sou impedido de fazer absolutamente nada. Agora, hoje tem inúmeros estudos extremamente responsáveis que mostram os efeitos colaterais da estatina, que são os remédios para o colesterol. É da osteoporose, a rabdomiólise. O corpo todo? Meu irmão, rabdomiólise grave, entendeu? Uma vez o cara me deu... Mialgias gravíssimas, mas isso é o de menos. Meu irmão, é Alzheimer e Parkinson, demência. Cara, é absurdo. Tem relatos de pessoas que tomavam estatina, trocou a cuidadora,
A cuidadora começou a esquecer de dar esse remédio, não sabia que tinha que dar, não dava. O cara ficou bom do Alzheimer. Aí foi ver, era a estatina. O cara era escritor, voltou a escrever. Só que ninguém vai falar isso. Por quê? Produto mais vendido do mundo, Coca-Cola. Segundo, Lipitor. Lipitor é a simvastatina, é remédio para colesterol. Pfizer. Porra, quem é que patrocina todos as grandes universidades do mundo? A Pfizer, a Mazola, a Procter & Gamble. Então, cara, nunca... O primeiro estudo que trouxe essa história do colesterol foi o Ansel Keys, que foi um patologista lá da década de 50, o presidente americano que infartou e ninguém infartava. Como é que os caras estão infartando agora? Sim. Como é que as pessoas infartam se os nossos avós e bisavós não tinham essa doença? O que está acontecendo? Gordura de porco, era magrinha, não tinha nem cara no dente. Absolutamente nada. E aí... os caras tinham que botar a culpa em alguém. Botaram a culpa no colesterol dele, fez um estudo em 22 países. O ovo virou vilão, lembra? Fez um estudo em 22 países. Desses 22, ele pegou 7 que tinham uma coerência com aquilo que ele queria afirmar, eliminou os outros 15 do estudo, né? Ou seja, totalmente enviesado, manipulado, e apresentou isso para a sociedade. Tá? E, ao mesmo tempo, eles fizeram um estudo, chama-se Estudo de Framingham, que é uma cidade em Massachusetts, com toda a população da cidade, pretendia durar 30 anos, dura até hoje, mais de 40 e tantos anos. O que aconteceu? Resultado não existe correlação entre o teu nível de colesterol e doença cardíaca. Não tem absolutamente nada que prove isso. O que tem são estudos manipulados para continuar vendendo remédio. Porque vende trilhões por ano. E a gente não para de morrer do coração. As pessoas morrem cada vez mais. Coração de derrame cerebral. Agora, qual é a segunda causa de morte no mundo? Também não vão falar para vocês isso nunca. Erro médico. É a segunda. A primeira é infarto. A segunda é erro médico. Já passamos por um erro médico grave. Pois é. Com a nossa filha. Quem nunca passou? Ela estava com o braço quebrado, o cara olhou e falou assim, não é nada. Coisa da tua cabeça. Tirou o raio-x aqui, não tem nada. Levamos no nosso pediatra, 40 anos de pronto-socorro, só olhou, o braço está quebrado. Só está quebrado. Eu passei isso tantas vezes na minha vida, gente. Eu até conto no livro, estou dando até um spoiler aqui. Tá? Eu com 12 anos, 13 anos, a minha mãe me levou no médico e ela está com desvio na coluna. Bom, para tudo, esquece a atividade física, não pode pegar onda, jamais vai levantar peso esse menino. E vai botar um colete nele, vai ficar aí de 1 ano a 1 ano e meio com um colete de ferro. Eu falei para minha mãe, falou assim, esquece, não vou usar. Não, mas o médico mandou. Eu falei assim, quero nem saber o que ele mandou. Você pode ela me tirou da ginástica olímpica que eu fazia. Agora, surfar, eu vou surfar escondido, entendeu? E, cara, treinar luta, esquece, eu vou treinar também. Entendeu? Aí, a minha vida hoje é o quê? Pegar peso, surfar. Imagina se eu tivesse atendido. Eu ia primeiro, imagina o bullying que eu ia sofrer na escola. Moleque magro, 4 olhos, usando óculos, com aquela coisa com colete igual um retardado. E o bullying nessa época era pesado. A minha autoestima lá embaixo, porque eu não podia mais praticar o esporte que eu amava, não podia fazer nada, eu ia ser um coitadinho doente. Quem seria eu hoje? Qual a transformação que isso podia ter impactado na minha vida? Né? Quem seria? Agora, imagina quantas milhares, milhões de crianças não se submetem a isso. Porque não tem a mesma presença de espírito que eu tive, de bater de frente com a minha mãe, entendeu? E não vou usar nem fudendo. Cara, se toda vez que o médico falasse pra mim que eu tinha que parar de lutar, eu tivesse parado mesmo, ou se eu ganhasse um realzinho, eu tava rico. Toda hora tem que parar, para não pode isso, não pode aquilo. Cara, foram tantos erros. Eu, quando rompi meu ligamento... Fantástico, assim, é impressionante. Eu rompi meu ligamento 1 mês antes de eu fazer meu exame de faixa preta. Falei, cara, pra mim aquilo ali... Sabe o que eu fazia? Dia de treino, pegava minha muletinha, botava meu dobô, subia a escada com a bunda, ficava sentado lá olhando a galera treinar. Prestando atenção. Ou eu vou fiz muito desistir agora, na véspera, ou eu vou sair faixa preta. E o meu médico falou, cara, não vou te operar. Se eu vou te operar agora, eu vou acabar com o teu taekwondo. Tu vai desistir. E não precisa, porque esgarçou só o tendão. Não rompeu, o ligamento. Mas a minha perna ficou assim, ó. Mas aí recupera. E aí, assim, esse médico em si foi um cara fora da caixa. Tem uns que são fantásticos. Fora da caixa. Por isso que eu tava falando de médico. Porque a gente tava falando de cartório. Gente, é a mesma coisa em qualquer... Fora da caixa. Quantos professores de arte marcial que não sabem absolutamente nada do que estão falando e estão lá dando aula? Eu vi você falando uma coisa lá na live lá do bife com ovo lá. Você falando das federações aí da galera que
sabe nada. São os mestres dos magos, cara. Não. É impressionante. A galera vende faixa O cara- preta hoje. Porra, entendeu? É absurdo. Porque assim, eu passei por um processo de lesão que foi assim, não, cara, você é faixa preta. É à vontade de você. E não tem a melhor É técnica. controlar o que tá não- dentro e não o que tá fora. O que tá fora não dá pra controlar. Não tenho a melhor técnica, não faço o melhor sparring, não faço a melhor fórmula lá que eu cantar. Mas a minha quantos talentos eu vi lutar comigo lá que não estão nem aí. Foram embora. É isso, o processo é esse. É E assim, controlar o que tá dentro. Esse o desejo médico, de ir adiante. esse médico que é nosso médico ortopedista, é que fora da caixa. Eu falei, meu irmão, se eu fizer isso contigo, cara, eu vou fazer uma parada que tu. Vamos lá, mas tu vai fazer o que eu vou mandar, tu vai fazer. 40 sessões de fisioterapia. Eu falei, cara, olha lá, ficar. E deu certo, funcionou. Deu certo. Então, Voltei pronto. um ano depois, Aí. saí faixa preta, Aí. feliz da vida. Continuo até hoje, mas tô com edema aqui hoje. De vez em quando dá uma De vez em bombada. quando ele reclama, eu tenho várias assim. Você falou de professor, né? E agora tá uma moda de mentoria, né? Eu queria falar sobre eu porque faço você, também. Você faz mentoria. Não, Sassi, mas vamos embora. pois Mas é. o que é o mentor? O que é o mentor? É. As pessoas acham que o mentor é um... Aquele é um amigo guru, do He-Man. É um mago. Não, o mentor é o seguinte, essa é a melhor, pra mim é a melhor definição que tem. A gente tá escalando uma pedra, eu e você. Eu tô 2 metros na tua frente. Aí eu olho pra você e falo, Cristiano, não pisa nessa pedra não, que ela tá solta. Por quê? Porque eu acabei de passar por ela e vi que ela tava solta, caceta. Entendeu? Então, eu tô no mesmo caminho que você e tô alguns passos à frente. Então, eu posso te orientar. Então, por exemplo, eu sou mentor de quê? Eu sou mentor de artes marciais. Eu sou mentor de treinamento físico. Tá? De treinamento nutricional. Por quê? Porque eu faço isso há 40 anos. Eu tô na frente de um monte de gente. Tô atrás de muito mais gente. Sim. Provavelmente tem muito mais gente muito melhor e muito mais na minha frente. Mas não é para eles que eu vou fazer mentoria, eu vou fazer para quem tá atrás. Fala assim, como é que eu chego na tua idade, com a tua performance, com o teu conhecimento? Eu vou falar, olha, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu fui por esse caminho, eu fiz aquilo. Funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar exatamente igual para você, mas o sucesso, como diz o Paulo Vieiro, deixa rastros. Isso Tá? aí. Então, quer dizer, que não é dele nessa frase. Tudo bem. Como também não é minha, né? Tá te Quais são as usando. palavras que nunca são ditas? Também o Renato Russo, então pronto. Mas é isso. Tá? Então a gente olha, pô, deu certo para esse cara dessa maneira, ok. Eu não sou ele. Como é que eu posso adaptar esse? Mas a gente entende, é um padrão. Tá? Quando você vê lá as 16 leis do poder do Napoleão Hill, ele fala assim, é um padrão que eu encontrei em todos os grandes bilionários americanos. Que vem se repetindo. Eles tinham esse padrão, todo mundo tinha, era entusiasmo, se associavam com pessoas com os mesmos objetivos, com a mesma energia. A coisa, e a lei de ouro, né? Nunca fazer pro outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, coisas que você, eu vou agregar isso na minha vida, por que não, né? Eu uso o Bushido, que é o código de conduta do samurai, que é basicamente a mesma coisa. Tem que você aquele vai livro, encontrar. As 10 Leis do Poder, não tem? Os Anéis, Tem. Os 10 Anéis. Tem um monte. Tem as 42 leis do poder, que é do Robert Greene, mas o Bushido, que é o código de conduta do samurai, né? Ele é uma bússola para te orientar. Ele é o que a gente chama de Shingitai. O Mitsutomo, eu tenho essa tatuagem aqui, porque tem uma representatividade muito grande para mim. É o símbolo da minha escola, é o símbolo da minha escola. Aqui a gente tem as inúmeras trindades que a gente tem na vida, né? Você vai lá, vamos para o átomo. A gente tem elétrons, prótons e nêutrons, né? Aí vai Pai, Filho, Espírito Santo. Em tudo que é lugar você vai encontrar as trindades. Na luta, a gente tem o Atemi, que é a pancada, o Nage, que é a projeção, e o Neo-Asa, que é a técnica de solo. Então, são as 3 partes de um todo. Tá? O ser humano, ele é mental, emocional e físico. Né? O emocional pode ser entendido como espiritual. Tá? Então, porque está diretamente ligado ao emocional. Tá? A tua relação com o divino é que dita o teu... Teoricamente, deveria ditar o teu estado de espírito. É né? verdade. Então, quando a gente... Eu gosto muito de estudar. Então, na arte marcial oriental, o Shingitai, ele tem essa conotação que te dá a interpretação da inteligência emocional. Porque quando você fala de mente, eles falam Shin-Kokoro. Shin-Kokoro é literalmente traduzindo mente, coração. Mente e coração a gente entende como inteligência emocional, tá? Que é o coração é a emoção e a outra é a mente técnica, que é o Gi, que é a estratégia, o planejamento, o conhecimento. Então, você tem um Bushido lá. Ele vai te dar 7 maneiras de você levar a tua vida com prosperidade. Coragem. Coragem é fantástico. O cara que não tem coragem não faz nada.
A galera fica presa num mau casamento, num mau negócio, num mau emprego a vida inteira. Por quê? Por medo de mudar. Que é a coragem derradeira. Porque coragem de sair na porrada todo mundo tem. Pular de paraquedas, entrar no mar grande, isso é moleza. Agora, muda. Muda. Seja grande o suficiente para mudar o que você vem fazendo, quem você é. Essa é a derradeira coragem. Aí vem honra. Ser uma pessoa honrada, cara. Tem a palavra, né? Justiça. Justiça é, cara, não fazer para o outro que você não quer que faça para você. Isso é justiça. Não é não tem um ditado bíblico que diz assim, quando fazemos algo a alguém não nos parece tão ruim quando nos fazem a nós, né? Então, quer dizer, justiça zero, né, mesmo? Zero. Aí, lealdade. Seja leal com as pessoas que você, né? Sim. Estão à tua volta, que dependem de você, que você, né, tem apreço e que, né? Pô, benevolência. Entende? O cara entrou no cartório puto, falando um monte de merda. Pô, de repente o cara tá num dia de merda, eu não sei o que tá, eu não sei o que tá acontecendo por trás dessa boca que tá falando desse tanto de bobagem. Deixa o cara despejar, despejou. Você tá mais calmo, meu amigo? Dá uma respirada funda aí. Como é que eu posso te ajudar? Dá um sorrisão bonito, olha pra ele assim. Como é que eu posso fazer o teu dia ficar um pouquinho melhor, cara? Pô, eu já experimentei isso no trânsito. O cara me fez... Começou a me xingar. Aí eu falei pra minha mulher, eu tenho que testar lá. Tu não vai fazer isso, eu vou fazer. Aí eu abaixei o vidro, olhei pra cadeira e falei assim, ó, te amo, irmão, eu te amo. Aí o cara, aí o cara perdeu. Esse é um provérbio de Salomão, sabia? Não sabia. A palavra branda, a placa ira. Eu falei, cara, eu virei pro cara, olhei pra ele assim, eu falei, meu irmão, eu te amo, cara, eu te amo. Aí o cara, aí o cara, tu acha que eu saí de casa hoje? Eu falei, cara, tá vendo aquele maluco ali? Eu vou fechar o carro dele, eu vou foder a vida dele. Pô, foi sem querer, cara. Quantas vezes a gente se distrai, fechou o carro? Pô, foi mal. Por que o cara não pode me fechar e eu fazer a mesma coisa? Eu falei, pô, eu sei lá o que aconteceu. Entrou uma abelha no olho dele. Pô, não sei o que foi, mas não tem nem que saber. Eu tenho só que aceitar. Fazer o seu. Aconteceu, aceitei, eu faço o melhor. Qual é o melhor que eu posso? O melhor é parar, descer, sair na porta da coisa? Não. O melhor é falar, irmão, segue teu caminho, vai com Deus, tá tudo bem. Valeu, um abraço, tchau. Pum, acabou, esse é o melhor. Então, aí a gente volta lá pro comecinho, né? A arte marcial, aprender. O universo vai mandar um monte de coisa pra você, cara. Vai mandar problema. A vida é problema, crise. Problema, crise. Se a sua habilidade de lidar com esse problema não aumentar, você vai viver sofrendo. À medida que a habilidade... Aí lembra que eu falei? Sim. Qual é a pior situação que pode acontecer? O mata-leão? Então pensa, como é que você vai sair? Como é? A habilidade de sair do mata-leão ficou tão grande que quando o mata-leão vem não é problema. É problema, mas eu resolvo fácil. Vai lá, tira aí, pronto, vamos nessa. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Quais são... o que eu posso lidar quando eu chegar num cartório? O que eu vou enfrentar? Qual é a pior situação que pode ter? Qual é a melhor? A melhor foi eu e minha esposa ontem. Chegamos no cartório 15:05, não tinha ninguém. O cara tocou, eu entrei lá, ele, opa, tudo bem? Ô, meu irmão, tudo bem? Eu quero fazer a transferência do documento. Ele, você já tem firma aqui? Já tem. Ele, vê aí, Vinícius, tá aqui, não sei o que lá. Pum, valeu, bem, obrigado. Ele, obrigado vocês. Acabou. Esse é o melhor cenário. Tá. Qual é o pior? Chega um cara estressado, eu vou ter que transferir essa merda. Pô, não sou eu que tenho que fazer isso, porque, a burocracia. Essa burocracia. Não é pra você, cara. Ele tá com algum problema que ele tá precisando extravasar. É isso aí. Eu falo muito isso. Não se trata de você, se trata do outro. Exatamente. O que ele vai fazer, como ele vai sentir, você não tem... O que você pode fazer? O que eu posso fazer é chegar lá, eu estar com um sorriso na cara, tentar estudar para poder... O que ele falar, eu tentar resolver. Agora, se ele vai chegar lá, vai me tratar mal, é problema dele, não é meu. E as pessoas reagem, né? A minha psicóloga fala, não vou nem ajudar esse maluco, não. Tem até uma alternativa aqui, mas não vou dar pra ele. Pois é, isso aí não tem solução, não. Aí o cara faz... Exatamente. Aí tu deixa o cara se ferrar porque tu não quer ajudar ele. Fala, tem isso aqui, você olha e fala assim, pô, isso aqui é mole. Ih, rapaz, não tem jeito, não. Fazer, pô, pronto, você entrou no joguinho dele. Pois entrou no jogo do cara. Perfeito. A minha terapeuta falava, onde eu não posso, eu descanso. É isso aí. Né? É teoria ali, né? Quando tu vai botando na prática, isso é difícil. Né? Mas isso é que você falou, são as pequenas vitórias. São as pequenas vitórias, exatamente. Querido, o que você quer perguntar pra gente? Infelizmente, o nosso tempo aqui passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Eu ficar conversando contigo até domingo. Isso aqui não é bate-papo, é uma mentoria, pô. A gente tem esse quadro que é Você é o Host, né? Porque vem de uma história que o Cristiano brinca que
A gente queria ser convidado. Ele queria ser convidado para ir no podcast. Nunca me convidaram. Aí nunca convidaram, ele pegou e Eu fez falei, eu vou um. fazer um então, pronto. Aí eu vou convidar, eu fico indo lá. Vai convidar quem ainda? Você fica até lá sozinho. Você se entrevista sozinho. Acabou que a Você filma as perguntas todas, depois vem pro lado de cá. eu faço corte de mim mesmo. Acabou que a Muito brincadeira bom. deu certo. Legal, E aí, bacana. Tem dado, a gente né? abriu esse quadro, você é o host. Tá bom, vou perguntar. O que motivou vocês a... Pô, vou fazer esse podcast? O que tava por trás disso? Qual a contribuição que nós vamos dar quando a gente... Eu vou começar porque é o que você acabou Não, eu vou falar primeiro a parte da brincadeira. A parte da brincadeira tem que ter a brincadeira. nunca posso começar, tem que ter o bullying. Se você só falar o bullying. Você toda vez faz isso comigo. Eu não posso começar. Já criei uma discórdia no casal, hein, Eu tenho dois. Que o Michel falou assim, pô, cara, o que tu quer com esse negócio de podcast? Tá? ele mandou. Falei, cara, primeiro eu quero ir no jogo do Zico. Como YouTube. Segundo, eu quero sair na mão com o Whindersson Nunes. Vou botar ele na mão. Ainda falei, ainda vou chamar o Vinícius pra me treinar. Que agora tem um tal do FM. Já viu o Fight Mu? Rapaz, agora os caras inventaram os negócios aí. Tô levando arte marcial pra uma brincadeira que não tem fim. O pessoal quer entretenimento, né, gente? Desde que o mundo é mundo. Aí- Até no Coliseu, os caras iam lá se matavam. Aí eles inventavam, botavam macaco pra brigar com o cara, tigre. Galo com galo. Tudo, exatamente. Mas desculpa, vai. Não. Pode ir. Não, Foi mas sempre era- uma brincadeira. Eu sei que você sempre me corta. Não, mas é exatamente isso que você acabou Você de já falar. falou tudo aí. Pra mim, ele me obrigou a vir pra cá gravar. Literalmente. Literalmente. Ele Vai falou, a gente comer, vai. Eu vamos falei, comer. eu não vou É um gravar. casal, senão não funciona. Aí ele, não, a gente vai gravar sim. Mas era Um exatamente desafio, isso. né? O Michel tá sempre muito presente nas nossas palavras, né? Eu sempre gostei de estudar muito. E essa área notarial, registral, era desafiadora. Hoje se fala muito, mas há 30 anos atrás ninguém nem falava nisso. Né? Não tinha essa atribuição toda. E eu gostava de estudar exatamente para o cara chegar lá com um problema que ele acha que não tem solução. Eu consegui ler, falar assim, não, tem uma saída que eu li não sei aonde, e eu consegui ajudar. E aí o Michel uma vez falou para mim assim, que eu estava com obesidade intelectual. Mas a obesidade é só quando você tá acumulando conhecimento sem usar, né? Exatamente. Se não tiver utilização prática, né? E aí, assim, eu estudava muito, mas os casos que chegavam muito poucos. eram poucos pro tanto que eu queria ajudar. E aí, Aqui é uma forma de aqui foi uma forma de eu conseguir ajudar. Porque é isso, eu venho brigando muito por esse posicionamento, porque eu, além de estudar muito o direito, eu comecei a estudar muito inteligência emocional, posicionamento, liderança, como você poder agir na vida do próximo, como você pode Importante. melhorar. Então, assim, é o que você falou ali. Quando você parou, né, de trabalhar para pagar boleto, sua vida mudou. É mais ou menos isso. É verdade. Minha vida não era ruim, não precisava estar aqui ouvindo tanto desaforo na internet, não precisava estar aqui me expondo, mas cada mensagem que chega e fala assim, poxa, eu me sinto representada por vocês. Vocês têm Legal. feito. Uma tabelinha botou, vocês estão fazendo história. Porque ninguém nunca brincou, né? O meu, eu sempre fui. Eu gosto do entretenimento. É que assim, né? Você sabe que eu sou a burocracia. Eu e gosto do entretenimento. Eu estudei minha vida inteira para ser um músico. Acho que por isso fiz faculdade de música, fiz pós-graduação. Acho que por isso que a arte marcial me identifiquei tanto, né? Porque é uma arte. É uma arte. Né? Então, uma assim, forma de se expressar também, claro. Toca Sim. vários instrumentos. O que eu mais gosto na arte lá no taekwondo são as armas, né? Adoro, acho aquilo ali é um negócio, porque parece um instrumento, né? E é um instrumento. Lá tem, os nomes são em coreano. O Gundo, que é a katana, tem o Sanai, que é aquela foice que usava, tudo agrícola, né? É tudo muito igual. O Sanjobon, que é o Nunchaku. O Nunchaku. E eu me identifiquei muito com a arte marcial, por isso que eu gosto do entretenimento, cara. Eu gosto. Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa na internet. E isso que você falou, conhecimento acumulado. Lógico. Aí eu falei, vou fazer o quê? Eu falei, não, cartório. Eu falei, mas como cartório? E agora a gente tá aí, ó. Faz trailer, né? Tá o Johnny ali. Deixa eu fazer um trailerzaço pra você, meu irmão. Quando tu chegar na tua palestra, tu mexe teu trailer lá, tu vai ver só. Com rock and roll. Então, assim, a gente faz agora animação em quadrinho, animação em 3D, né? E
e passamos a ser convidados por causa disso. Ah, por que você me convidou? Não, vocês falam um negócio de cartório aí, tem uns bonecos, tem música, tem rock and roll, tem... Legal pra no modelo engessado e arcaico que... Não, e a gente, assim... muito tradicional. A gente é muito verdadeiro, digamos assim. A gente é isso aqui. As pessoas... Você já nos conhecia, mas as pessoas que vêm, que nunca conheceram... Gente, vocês são assim mesmo. Somos assim, não tem falsidade. A gente não está aqui montando um personagem, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas por aí, né? Que, inclusive... Né, vão falar e tem um podcast e se colocam de uma forma e quando saem na rua são grandes babacas. Ela tá ferida. Você mexe com todo mundo, mesmo com uma mãe ferida. Tá né? vendo? Não tem nada a ver com isso, mas vai jumento. Quer dizer, vai cavalo. Vai cavar. Meu Deus do céu. Pode falar, pode falar. falar. Né? Não, porque assim, a gente fala tanto, né, de mentalidade faixa preta, posicionamento, e aí falam tão mal do jogador de futebol, né? Que a gente já teve casos ali do jogador falar assim, não vou tirar foto, tira a criança de perto de mim. E aí você acha que quando você vê, né, um cara que é uma pessoa pública... Um campeão, né? Bom, ele tem um título de campeão, porque para mim ele não é nada, e... Mas não leva assim, pro coração. de repente assim, ele tava num dia ruim, aquilo que ele tá falando. pode ser. Ele tá Mas é porque eu já tinha ouvido Ele alguém tá falar a mesma coisa pra ele. Eu ainda falei assim, pô, o cara que falou isso é meio exagerado. Mas, enfim, eu acho que você decepcionar uma criança que... por exemplo, eu te sigo, te adoro, vejo lá tudo seu, sigo seus ensinamentos. Imagina se eu passo por você na rua, falo com você e você... Vocês sabem uma coisa engraçada? Nos meus seminários, às vezes, né? Eu vou numa palestra, um seminário, dura 2 horas. Aí, depois, quase 1 hora só de foto e apertando mão e dando autógrafo. Legal, né? Claro. Mas tem que ser legal. Aí o cara fala assim, cara. pode mais uma? Eu falo, claro. O cara foi ali tu pra não te tá ver, cansado, o não? cara- Eu falo, claro que não, cara. O cara Faz foi ali parte porque do negócio. você é um exemplo pra ele, né? Eu tô ali pra isso. Pô, cara. Eu não tenho talvez 1/10 aí da fama do cidadão. Você não falou o nome, eu não vou falar. Não, mas ele, mas ele tem um podcast aí, fala negócio dos cachorros, quem é cachorro, negócio de cachorro. Da bunda do cachorro. Não pode falar o outro. Pode falar, pô. Como é que é? É dos nossos? Do cu de Dos cachorro? nossos. Ele não é dos nossos. Pois é, não tem nada a ver com isso, tá? Me contaram essa história aqui, nunca presenciei, mas, cara, acontece bastante, tá? No meio, acontece bastante no meio, os caras não terem paciência. O que eu posso dizer para vocês? Eu já vivenciei ali dentro, nos bastidores, tá? E tem muita gente que não sabe lidar com isso, não entende a dimensão da coisa. Eu entendo. Eu recebo assim, mensagens, e-mails de pessoas falando assim, cara, você falou um dia numa live, não sei quando. Isso aí tu nem lembra, pô, né? Aí eu falo assim, você mudou a minha vida. Eu me tornei uma pessoa diferente. Isso é legal, eu né, troquei cara? de emprego, eu larguei minha mulher, ou o meu casamento melhorou, ou eu comecei a me relacionar com meu filho. Por causa... O negócio que você assim? falou. Aí eu falei, cara, aí você para pra pensar, né? Ter consciência de como você pode... A palavra tem poder. Sim. E como a gente que está exposto e influenciando, a gente realmente influencia. E você acha que não influencia? Então, cara, é uma obrigação, né, cara? Uma obrigação moral, tá? Você, dá atenção pra pessoa. Não, cara. ainda mais Pode ser o mais chato do mundo, caso tem um era o monte. pior. E tem uns caras que são chato, langanhento, que fica em cima aqui. E aí cara vai dar Você atenção. sabe qual é o pior? Pronto. É que o nosso caso, a gente vive arte marcial no dia a dia. Não. Porque eu sou preta, Henrique é preto, ela tá caminhando para ser preta, a nossa filha. Então a gente respira arte marcial. O que você tem na tua cabeça? Que eu tenho, que eu fui ensinado. A arte marcial é o quê? Em primeiro lugar, respeito. Né? Cortesia, respeito. Humildade. Aí, na primeira, tu já toma uma raquetada dessa, meu irmão. Aí vem o cara que não conhece. Tudo batedor de... Um só socar a cara do outro. Tudo vagabundo. Aí tudo, estereotipa a coisa pro lado da violência. Fazer com um da adulto, truculência. você se decepciona, mas assim, já não
mas com uma criança, né, que não é criança, um adolescente ainda é pior. E aí você falou uma coisa, que me ajudou muito, que eu vi você falando uma vez, que foi isso. Se você não gosta do que eu falo, não vem aqui. Não vem aqui, tá fazendo o que aqui, pô. E isso, Exatamente. aí você tá falando que as pessoas te mandam mensagem que mudou a vida. Isso mudou minha vida, Tá viu? Porque é bem isso, né, Porque cara? Eu tô as falando pra pessoas- quem quer ouvir, eu não tô falando pra quem não Exatamente. quer ouvir. E as pessoas vinham e comentavam de uma forma um pouco grosseira. Pra caramba. Pô, o que eu mais isso, tenho é hater. Tem um hater pra caramba. isso cartório é uma Mas máfia, os tem que palavrões acabar, tão ninguém piorando, cara. presta. Palavrão tá vai piorando. pra aquele Aí, lugar. ó, bloqueia. Aí eu comecei falei, Nem gente, lê. aqui a gente tá falando o que é a realidade. Ah, porque todo tabelião é rico, isso é uma máfia. Aqui não tem nenhum mafioso. Então, assim, você não quer ouvir o que a gente está falando? Não, vem aqui. embora, pô. Pronto. Tem muita Muda de canal, né? O Coisa- cara fala assim, Levei- pô, tu viu o filme ruim que passou ontem na televisão? Ah, por que você não mudou de canal, pô? Desligou a televisão, pô. Meu amigo, É. eu só tenho que te agradecer. Antes de terminar, eu queria te quer perguntar pra você. Você já falou muito, vamos seguir o protocolo. O que lhe motiva nessa vida, cara? Cara, contribuir. Contribuição, eu entendi isso. Tá? Eu passei uma grande parte da minha vida acumulando conhecimento para poder colocar esse conhecimento para fora. Tá? Eu li uma coisa uma vez que mudou a minha vida, me fez parar para pensar pra caramba. A gente está aqui para algumas coisas, né? Ele, como era em inglês, né? Ele falava que eram os 5 L's, né? Que era live, love, learn and leave a legacy, né? Então então eu falei, cara, pô, não dá pra gente passar pela vida, né? Qual é a história que eu vou escrever, né? Se você perguntar pra mim qual era a profissão do meu bisavô, eu não sei. Mal o nome dele eu sei. Então, quer dizer, daqui a 2 gerações, acabou. Ninguém lembra mais da gente. Sim. Ninguém mais... Então, primeiro a gente para pra pensar, né? Pô, o que eu tô fazendo da minha vida e por quê? Com quem eu tô passando o tempo da minha vida e por quê? Como eu estou cuidando de mim e por quê? Tá? E eu descobri esses porquês. Então, para mim, o porquê é... Por que eu estou sempre... Assim, por que eu cuido tanto da minha forma física, da minha saúde? Para poder servir de exemplo para as pessoas. Para as pessoas entenderem que não tem essa de chegou aos 40, Pois acabou, cara. que com 50 já não dá mais nada e com 60 já está velho. Isso não existe, é bobagem. É número mesmo. E aí eu vou lá, mostro pegando onda, esquiando. Eu botei eu descendo a montanha na Polônia Vi sem lá, camisa. sem camisa. Escambau, igual maluco. Entendeu? Pra quê? Aí eu falo assim, tá querendo se mostrar? Não, eu tô querendo mostrar pra vocês que é possível. Entendeu? que é bom viver, né, cara? Exatamente. E eu só posso fazer isso porque eu trato o meu corpo com puta de um respeito. Porque se eu não tratar ele com respeito, cara, ele não vai me respeitar. E aí eu não vou conseguir fazer as coisas que eu amo fazer. Não vou poder servir de exemplo. Quanta gente vira pra mim e fala assim, caraca, meu irmão, mudei minha alimentação, comecei a fazer atividade física, aí manda foto, ó, mestre, tô chegando, tô não sei o que lá. Pô, maneiro, né? Pessoas que, de repente, iam estar aí entregues ao, sabe, ao Mais barata. sedentarismo. Porra, de repente, procurando aí, eu até falo morte lenta ou não, né? Porque pode ser mais rapidinho. Né? Então, cara, porra, então a minha motivação é essa. Eu sei que eu tô ajudando as pessoas, eu sei que tem um efeito positivo pra caramba. Cara, os babacas aqui não tem o que fazer, eu não ligo. Às vezes eu até respondo porque dá engajamento, não sei se você sabe, né? Pois é, a gente tem que ter. Tudo é estratégia, né, meu irmão? Claro, cara, dá engajamento. Quem fala bem, fala pra 2, 3. Quem fala mal, fala pra todo mundo. Então, opa, esse maluco tá falando muito mal, vamos responder. Aí aí começa a dar polêmica e começa a espalhar, entendeu? Então, mas ligar, eu não posso deixar isso atrapalhar o meu Tirar a dia. tua energia, né? Sabe? E eu continuo fazendo o que eu faço todo dia, apaixonado, amarradão. Pô, Entendeu? eu só tenho que te agradecer, pô. A aula que você Ai, deu. Eu vou ver esse episódio 1000 vezes. Tem nem palavras para agradecer. Cara, obrigado. Eu sempre que encontro alguém assim, que eu queria muito conhecer, eu dou uma tietada e tal. Você eu já conhecia, sempre tenho esse prazer de te conhecer há alguns anos e, assim, sou sua fã. Verdade. Não, e eu que agradeço vocês, que para mim também isso aqui é uma maneira de eu poder propagar mais o que eu venho fazendo, entendeu? Levar para as pessoas. Tá? E você vê, esse livro que eu falei para vocês que eu escrevi agora, cara, é para dar o testemunho para as pessoas. Depois, quando você tiver, vem aqui, Não. volta com ele aqui. Como paciente, entendeu? Porque Sim. assim, cara, Pô, não isso é- adianta. O médico, ele vai te dizer o que ele foi
doutrinado para dizer. Não tem jeito. Porque ele vai para uma faculdade que lá tem uma cartilha. Você tem que ele seguir tem que rezar aquela elemento cartilha, ali, entendeu? acabou. E é todo um sistema, congresso. Sim. O congresso é patrocinado pela E paga. FAI. Se o cara não receitar, ele não ganha a viagem Sim. gratuita para o congresso. Enfim. Então, quer dizer, cara, como paciente, tá? Que tentaram tratar como doente a vida inteira, eu falei assim, cara, eu não sou doente, eu sou um cara extremamente saudável. Tá? Então, não deixa se apavorar por esse tipo de coisa. Por isso que eu escrevi esse livro. Por quê? Muito é uma legal. maneira de contribuir, de dar minha contribuição E ajudar. para as pessoas, entendeu? Como testemunha viva da coisa que eu passando pelo processo. Quando você né? tiver com ele em mãos... legal. E aqui, assim, essa questão do cartório, como o Cristiano já falou, é uma comunidade muito fechada. Então, ali, eu vou te falar que 90% das pessoas que talvez não te conhecessem tanto... Que vão passar a conhecer que vão passar agora. a conhecer, né? Um lado que eles não conheciam. E olha trazer quanta valor pessoa... agregado para a vida deles, claro. Quantas pessoas você vai também alcançar Sim. agora, né? Então, isso é Só as fantástico. redes sociais, então, para as pessoas te Vinícius seguirem. Anthony, Viniciou. Io. Vinícius só. Fácil Na de verdade, achar. é Vinicio Antoni. Eu sou filho de italiano, né? A minha mãe é italiana. Eu não nasci não nasci na Itália por 2 meses. Minha mãe veio grávida de 7 meses. Eu falei, mais um pouquinho, mãe. Esperava, porque aí já tinha dupla nacionalidade. E é Vinicio Antoni, com Y no final. O Instagram, e aí o cara acha tudo, que é Acha tudo no tudo, mesmo né? nome. Lá no YouTube É tem mesmo, tudo, um monte de coisa. YouTube, Facebook. E aí o que eu acho legal de todos que vêm aqui e são professores e ensinam, todos, tem tanto material no feed do cara de graça. De graça, gratuito, porque a Você ideia falou, é essa. 90% você tá ali doando. Exatamente. Aí o Eu falo pro 10% pessoal- que tu vê, o cara reclama. Eu falo, ó, tem tudo lá, tudo. Mas você quer organizado em módulos, em blocos, com a linha... Aí você paga, cara, porque eu tô trabalhando para você. Porque isso tudo deu trabalho para fazer investimento. Mapa mental E aí, e tudo exatamente, eu ali. boto tudo. A minha proposta é ensinar arte marcial completa. Corpo, mente e espírito. Então tem treinamento físico, que é pernas para que te quero, DM30 e o cardio combat. Então, DM30 tem, que é da... é da mobilidade. Da mobilidade, bom pra Aí caraca. eu tenho o de para aprender a malhar, porque a maioria das pessoas não sabe malhar, mesmo com personal, não sabe malhar. O próprio personal eu, não sabe. eu preciso de alguém do meu E lado. o aeróbico que você vai curtir pra caramba, que dá pra É. fazer em casa com movimentos de taekwondo, soco, chute, giratório, e tem alguns sistemas de treinamento, tabata, várias maneiro. coisas pra você colocar e fazer. E é um treininho que assim, não deu pra treinar hoje, Pô, não tu tá consegui. no hotel, desce ali, aquele... Cara, você o faz no quarto. DM30, a primeira aula que eu fiz, eu botei nem palmo de língua pra fora, maluco. Você faz no quarto ali, tem treinos de 8 minutinhos, porque a gente sabe Sim. que aeróbico não precisa ser muito tempo, É. ainda mais depois de 40, Sim. quanto menos melhor. Quanto menos melhor. E aí o resto todo, mental, entendeu? Técnico, é Livro, isso. A ideia. tudo, tem tudo. A ideia é levar arte marcial em todas as esferas, entendeu? Faço hoje palestra para empresários, cursos de inteligência emocional, desde, cara, Instituto Penitenciário, Polícia, legal. Forças Armadas. Que Eu dei legal. uma palestra na base aérea americana, Pô, que em maneiro. Açores, maneiríssima Pô, também, muito caralho. legal. Aí. Então, quer dizer, levar arte marcial para Levar ao mundo, todos né? os públicos. Lá a gente pra fala todos- que a cada faixa preta formada um mundo melhor. É isso aí. Né? E o nosso, @Casa Notarial, vocês já conhecem nisso? Instagram, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Apple Podcast, que eu tenho orgulho de falar de Apple Podcast. Porque, Então fala, porque aparece fala a nossa foto lá do lado do Joel J, Paulo Vieira, que é aquele que tu tem que botar na orelha, porque a galera não... A gente foi arrumar um estúdio nos Estados Unidos pra gravar, mas não tem. Não tem. Foi gravar com brasileiro, porque é tudo na casa dos outros, é no sofá, o podcast dos caras é aquele coisa de microfone aqui, troca de ideia. E pronto. E acabou a mesinha ali e vambora. Isso, e Amazon Music. Muito obrigado e até a próxima semana. E deixa eu fazer as Eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu, gente.